Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 14. O que você está fazendo, Riley? Ele pareceu calmo. O som de sua voz não se elevou. Merda. Por que você está tão calmo? Veido. Porque eu estava tão ridícula e sem palavras. Tudo bem. Guardei a carta bem rápido ao ouvir o som de seu carro se aproximando, mas não fui rápido o suficiente para recolocar todas as polaroides de volta à caixa. Então permaneci sentada onde estava fingindo que apreciava suas fotos bonitinhas de paisagem de um inverno em tons quase depressivos. Procurando o que nas minhas coisas? Nada mesmo. Falo sério. Só achei suas fotos. Fofas. Não, fofas. Não, Riley. Mordi meu lábio e entrei em um consenso interno de que era melhor ficar quieta e esperar por sua reação. Ele deu olhada na foto que eu tinha em mãos e na pequena bagunça à minha volta, mas não pareceu se importar tanto assim. Onde você estava? Perguntei, enfim, enquanto ele tirava o casaco e respirava fundo. Fui buscar minha correspondência. Que hora de merda para falar de correspondência, Adler? Hoje é domingo. Na casa de um amigo. Você tem amigos? Falei boquiaberta com uma falsa expressão surpresa. Ele não parecia ser antissocial ao ponto de não ter amigos. Podia mentir bem e fingir que apreciava a companhia delas. Por que está fazendo tantas perguntas? Adler pendurou o casaco e deixou a correspondência na parte de cima da estante antes de juntar-se a mim. Quem tirou essa foto? Ergui a foto dele na praia, sorrindo, olhos reluzentes de sua pele, outrora pálida, queimando alegremente ao sol. O pequeno Charlie era tão fofo e amigável. Fiz carinho no rosto dele, do Charlie da foto, é claro, com o indicador quando da realidade se sentava à minha frente e puxava uma foto sem muito entusiasmo. Não como eu. Corinne. Eu não era pequeno, e por que está mexendo nisso? Com o olhar distante do meu, ele pegou outra foto e fiz meu sorriso desaparecer para adequar-se à situação de que ele não estava muito afim de tocar no assunto. Mesmo que, na verdade, tivesse sido ele a me dizer que falaria dela. Só estou tentando te conhecer. Essa é a sua mãe? Alcancei a fotografia da mulher de vestido rosa e sua bebida e Ada deu uma olhada de forma intensa antes de erguer o olhar até meu rosto e me fazer estremecer. Sim. Abaixei a foto e coloquei uma mecha do cabelo para trás da orelha. Deslizei a língua pelos lábios bem devagar enquanto ele se ocupava em ver tudo o que eu tinha visto nos últimos minutos antes de ele chegar. Por que está sendo tão legal, Riley? Ergui o queixo e respirei devagar. Eu não tinha uma resposta, na verdade, e agora que parava para pensar, não estava agindo de forma deliberada. Nem tinha notado que estava agindo assim. Estava apenas sendo quem eu usualmente era com outras pessoas que não me sequestravam. E talvez não devesse. Eu não sei. Acho. Talvez, eu me importe com você. Desviei o olhar dele por um instante ínfimo. Parei de falar antes que começasse a lhe dizer o que não devia. Abaixei o olhar para a fotografia em minhas mãos e funguei antes de conseguir encará-lo mais uma vez. Então, Charles, arranquei-lhe um sorriso mínimo quase imperceptível ao sorrir também. Por que, Adler? Por que mentir para mim quando sabia que eu nem ia descobrir a verdade se você não me dissesse? Ele pareceu ofendido por um segundo. Eu não menti para você, Riley. Meu nome é Charles Adler Lowgate. Tão chique e snob. Disse com falso ar de seriedade. Combina com você. Nós dois rimos no instante seguinte. Parecia tão bizarro que tivéssemos tal sincronia porque eu certamente não conhecia muita gente que fosse rir de verdade das coisas tolas que eu dizia. Abaixei o olhar e comprimi meus lábios.
O que foi? Adler perguntou em um sussurro e ergui o queixo devagar para voltar a encará-lo, ainda mexendo nas laterais da Polaroid. Agitei a cabeça e me levantei, devolvendo sua fotografia à caixa ao passar por ele para fora da sala antes de me tornar muito emotiva. Como eu não podia trancar a porta, ao menos a fechei, ciente de que Adler não viria até mim. Ao menos eu podia ficar sozinha. Eu me deitei na cama e curvei a cabeça para trás. Assim poderia observar o céu pela janela ao colocar meus fones. Tentava parecer melhor do que estava, sei lá por que diabos, mas às vezes sentia a falta da minha mãe. Às vezes era meio que o tempo inteiro, e às vezes me causava uma vontade incontrolável de chorar pensar em tudo aquilo. Por isso coloquei lifter para tocar e respirei fundo por alguns minutos, decidida a me recuperar de minha repentina onda nostálgica. Talvez, apenas um talvez perdido em mais um oceano de outras coisas, eu pudesse realmente entender o que estivera a fazer nas últimas semanas. Capítulo 15. Ardling, Lorcan, Landon e seu sempre prestativo e interessado em ajudar amigo, André, sentaram-se à mesa da cozinha que dava uma vista da mesa do quintal onde Ardling e Riley costumavam almoçar juntas, e além da cerca vários metros à frente. Dava para ouvir dali o som das ondas quebrando na praia. Além da atmosfera estranha que já pairava entre eles com a chegada de Landon e André, de terem que se encarar e deixar de lado seus conflitos mesquinhos, o dia nublado de outono não ajudava. O verão tinha passado tão rápido e agora, com a porta de vidro entreaberta, uma brisa fria entrava e gelava-lhes os ossos mesmo que por subcamadas dos casacos que se começaram a retirar. Ardling serviu chá com ligeiro mau humor e acendeu um cigarro a parar perto da porta com o ombro apoiado no batente. Eu não entendo por que diabos levou todas essas semanas para nos ligar. Ardling. Meses. Porra. Landon começou a falar. Primeiro, como um pai que fora negligenciado. E, em seguida, enfurecido ao se virar para encarar Ardling por cima de seu ombro enquanto ela virava o rosto por um instante e retornava a seu rosto. Olhe como fala comigo na minha casa. O que você pretendia ter feito? Havia um toque de cinismo em sua voz, mas apenas sinceridade em seu olhar. Ela estava muito cansada, na verdade, para ficar sustentando uma discussão com o babaca do pai de Riley e continuar a ficar imaginando coisas terríveis ao mesmo tempo. Organizado buscas, ter ido eu mesmo atrás de pistas, eu não sei. Alguma coisa. Landon, acalme-se, por favor. André repousou a mão em seu braço por um instante quando ele fez menção em levantar-se de repente enquanto falava com Ardley, e o movimento o acalmou, o fez repensar seus próximos movimentos durante um momento longo e silencioso. Landon provou seu chá e Lorcan, do outro lado da mesa quadrada, comeu um pequeno biscoito de chocolate e fez o mesmo, tão silencioso quanto de costume, mas inesperadamente mais sóbrio nos últimos meses do que estivera durante toda a sua vida. Ele observava a cena desde o idiota do Landon a seu amigo a quem ele nunca vira com bons olhos, e o luto precoce e resoluto de Ardley, que talvez tivesse começado a perder suas esperanças iniciais. Ela apagou o cigarro e fechou a porta. Foi se sentar ao lado de Lorcan, parecendo mais abatida de perto. Eu lamento por não ter ligado antes. Você merecia saber. Eu só não sabia como lidar com isso. E ligar para você, tê-lo por perto, parecia como assumir que alguma coisa de ruim teria acontecido como minha menina. Ardley engoliu em seco e eles se entreolharam, sem saber se ela estava prestes a dar ordens ou cair em lágrimas. Entre um e outro, ela respirou bem fundo e serviu-se de um pouco de chá. Bebeu ainda quente. Landon, Ardley e Lorcan entraram na delegacia em direção à sala do detetive Starr, ao que Ardley se sentou ao lado de Landon e Lorcan ficou na porta como se vigiasse alguma coisa enquanto ainda prestava atenção à postura de seu ex-colega. Starr e Landon trocaram cumprimentos entediantes enquanto Ardley revirava discretamente seus olhos, então respirava fundo. Você tem alguma pista? Infelizmente, não. Embora o caso dela esteja sendo tratado como uma prioridade no departamento, sobretudo depois de meses. Ele reforçou a última parte apenas para Landon e abriu uma gaveta para tirar anotações de lá em um bloco surrado. Recebemos centenas de ligações depois que sua esposa ofereceu uma recompensa. Ardley soltou o ar com força. Você sabe que ele não é meu marido. Você tem alguma coisa a nos dizer ou só me chamou até aqui para desperdiçar a porra do meu tempo? Ela inclinou os ombros para frente e desconcertou o detetive, que nunca ficava sem palavras. Mas, na verdade, não era apenas a postura de Ardley. Era o fato de que a polícia não tinha nada a lhe dizer, que ele tinha sido designado a um caso que não gerara nenhuma prova em longas semanas. Pior ainda, ele não queria lhe dizer que ele e todo o departamento estavam procurando por um corpo. Não. Só achei que fosse uma boa ideia ter o Sr. Hyde aqui para recapitularmos, descobrir alguma coisa que ainda não sabemos e darmos uma segunda olhada em todo o caso para ver se não deixamos passar alguma coisa. Não tinham. Ele sabia que não tinha porque ele e seu parceiro, Marques, tinham passado muito tempo naquele vai e vem sem chegar a lugar algum para terem perdido alguma coisa. Ardley observou a cena, distante, quando Starr começou a falar e apontar fatos, falar sobre cronologias em uma linguagem rebuscada para, na verdade, não lhe dizer nada do que ele e toda a polícia achava que tinha acontecido quando, no fundo,
Ela tinha esperanças que Riley estava bem. Em algum lugar distante, mas bem, e levantou-se de forma abrupta. Landon encarou-a por cima do ombro e Star ergueu o olhar quando ela se encaminhou em direção à porta. Foda-se essa merda. Fiquei em vocês com suas teorias ridículas. Eu vou encontrar Riley, e não preciso da ajuda de nenhum de vocês, seus filhos da puta ridículos. Lorca a seguiu porta fora e do lado de fora da sala. Todos encararam a dupla quando ela saiu, surpresos por ela ter coragem de chamar um policial de filho da puta sem temer ser presa por desacato. Qualquer um, no entanto, teriam reconsiderado e colocado a culpa em estresse e desgaste emocional. Arden acendeu um cigarro ainda na calçada e Lorca pegou da mão dela para recostar-se a seu carro. O que você quer fazer agora? Lorcan deu um trago e ela deixou os braços caírem ao lado do corpo, desesperançada, mas não derrotada. Sei lá que porra eu vou fazer. Ela riu e parou ao lado dele para pegar seu cigarro de volta. Eu não sei. Como eu posso dizer que aceito isso? Lorca, eu não aceito. Ela é minha melhor amiga. Eu sou a dela. Sempre achei que Riley fosse a pessoa que estaria para sempre em minha vida. Arden soltou o ar com força e encarou seus próprios lobotins caros. Eu sei. Eu só não sei mais onde procurar. Você acha que eu deveria dar ouvidos àquele detetive de merda? Está? Ele que se foda com esse nome de merda. Ela levou o cigarro aos lábios e levantou-se, cansada de sentir pena de si mesma, mais ainda, de sentir-se em um beco sem saída e abandonado, escuro demais. Vamos lá. Ela indicou para que ele entrasse no carro. Vamos começar a nossa própria força-tarefa. Capítulo 16. Fez um calor agradável na terça-feira, mas parecia que eu estava sufocada sem ter que fazer o dia inteiro, com as pernas para cima. Por isso vesti uma blusa longa e coloquei meias de lã que, como cachecol, Ada foi sutil em deixar em meu quarto porque meus pés estavam sempre congelando. Meu quarto? Mas que merda minha cabeça tinha se tornado. Como se eu fosse só uma hóspede ou alguma coisa assim. Concentrei-me em limpar a casa o dia inteiro em um mar de tédio. Limpei os livros na prateleira, a cozinha. Tudo. Estava com meus fones quando Ada entrou, dançando algum pop americano pegajoso e irritante. Tirei-os. Saí de detrás do balcão e tentei consertar meus cabelos que caíam em mechas grossas pelo meu rosto, desprendendo-se do coque feito horas antes. O que foi? Perguntei quando ele ficou me encarando perto da porta e analisando toda a cena em um lento deslizar de olhos. Você poderia se vestir. Eu quero falar com você. Franzi a testa e contraí as sobrancelhas. Eu odiava a frase quero falar com você vinda de pessoas que não falavam logo o que queriam dizer, como se fosse muito importante manter a porra do suspense em alta antes de abrir o bico. Está bem. O que se passa? Umedeci meus lábios e ele se aproximou enquanto tirava o casaco. Tive a impressão de que, como na outra vez, o movimento parecia lhe doer, mas Ada escondia bem demais suas reações à dor para que eu pudesse dizer e eu odiava aquela sensação de incerteza enquanto ele se inclinava para pegar uma garrafa de lajeiro. Eu conhecia porque era uma bebida norueguesa esquisita e com uma quantidade mínima de álcool que beirava o absurdo, que meu pai bebia excessivamente, como se não contasse que podia ficar bêbado com enormes quantidades e que eu contrabandeava para o meu quarto. Foi, na verdade, a única coisa sobre ele da qual senti falta quando ele e minha mãe se separaram e ele se mandou para algum lugar na Irlanda. Ou Holanda, talvez. Às vezes a pronúncia parecia a mesma. Não sei se é uma coisa que você vai considerar grande coisa, mas eu encontrei sua mãe mais cedo. Apoiei as mãos nas bordas do balcão e inclinei-me para frente enquanto ele bebia. Ele não bebia, na verdade, porque estava bebendo agora porque tinha visto minha mãe. Como assim? Como você a viu? Ela está bem? Ada agitou a mão no ar para me fazer calar a boca. Deve estar. Ele se serviu de outra dose e estendia o braço para pegar o copo pela metade e virar. Que merda! Eu queria alguma coisa tipo vodka. Aquilo tinha gosto de água sanitária diluída. Onde você a viu? Perguntei depois de respirar e lhe devolver o copo. No meu trabalho. Com os cotovelos apoiados no balcão, coloquei-me a roer as unhas como se aquela fosse uma informação crucial e vital. Não foi nada demais. Só achei que você iria querer saber dela. Ele virou mais uma dose, se é que aquela água misturada a álcool podia ser chamada de dose. Era um insulto às bebidas de verdade. Ela parecia. Ela. Por que você está bebendo? Ada encheu o copo daquela vez e respirou fundo. Olhou em meus olhos e algo em mim estremeceu, temendo que estava por vir. Ele gesticulou para que eu me sentasse e filo para não perder um segundo de sua linha de pensamentos. Você já conhecia? Ah, não. Riley, não vá nessa linha. É claro que sua mãe não o conhece. Chega a ser absurdo. Ele contraiu os ombros e continuou a beber ao invés de me responder. Mais ou menos. Quero dizer, eu a vi algumas vezes há muitos anos. Não foi nada relevante ou memorável. Ela não se recorda de mim tanto quanto eu não me lembraria de episódios aleatórios. Se. O quê? Você pode parar com esse suspense de quinta. O que aconteceu? E como você a conheceu?
Por quê? O som de sua voz saiu mais baixo e arrastado. As palavras foram colocadas para fora com demasiado esforço até que seu olhar retornasse ao meu. Seus olhos fixos nos meus com tanta intensidade e intimidade que senti meu corpo flamejar. Corinne é a irmã da sua mãe? Riley. Soltei uma risada e entrelacei meus dedos antes de inclinar meus ombros para frente. Não me foda, Ader, por favor. Você acha que eu não saberia se é sua namorada ou sei lá o que fosse minha tia? Porque ficasse dando ao trabalho de inventar tudo isso. Deslizei a língua pelos lábios e respirei fundo com as mãos nos quadris. Ada ficou a me observar do outro lado, ainda beber sua água sem graça, à espera que eu surtasse ou qualquer coisa assim. Você ao menos viu a minha mãe ou inventou essa história no caminho até aqui? Ele soltou o ar bem devagar e fechou a garrafa, colocou o copo dentro da pia e olhou direto dentro de meus olhos. Não preciso inventar nada para você. Não é problema meu se sua mãe mentiu para você. Ele passou por mim e me virei, boquiaberta, para acompanhar seus movimentos em direção à saída. Parecia um privilégio assisti-lo dali, mas no momento ele me causava uma vontade enorme de acertá-lo com alguma coisa e gritar com ele, não de me afastar. Pior ainda se fosse ele a fazê-lo. Espera aí. Fui em sua direção quando ele puxou o casaco. Ele olhou para mim por cima do ombro. Como você a conheceu? Inclinei o rosto e ele se virou. Ficamos olhando um para o outro bem de perto antes que ele relaxasse os ombros, se que eu me dispusesse a escutá-lo para poder classificar suas palavras como falsas ou não. Corinne e Adlin foram a uma festa que meus pais deram em um verão em Birmingham. Antes, ela tinha ido a uma festa que minha mãe deu, mas não nos falamos. Também fomos juntos a uma exposição de sua mãe em uma galeria chique. Acho que foram as únicas vezes em que nos vimos. Talvez tenhamos nos encontrado outras vezes, mas já tem muito tempo, nunca tivemos uma conversa significativa. Ele parecia cansado ao dizer aquilo, e soltou o ar bem devagar ao terminar sem nunca tirar os olhos dos meus. Sem nunca hesitar. À espera de uma reação minha, mas eu já não estava propensa a lhe xingar ou a tirar coisas. Será que ele era capaz de mentir tão bem para mim? Olhando em meus olhos. Ou talvez eu devesse desconfiar sempre dele. Fiquei confusa no momento com tudo se acumulando em minha mente e coloquei meus braços à minha volta ao apertar meus olhos por um momento, desesperada para me proteger daquilo. Eu devo acreditar em você? Murmurei. Que pergunta idiota, Riley. É claro que ele vai dizer coisas idiotas para fazê-la acreditar em cada palavra que sai pela sua boca. Preferia que ele estivesse mentindo pelo simples fato de me recusar a processar a informação de que minha mãe poderia ter mentido para mim sobre qualquer coisa. Éramos sempre tão abertas sobre tudo. Falávamos sobre tudo mesmo. Não havia segredos entre nós. Ao menos não da minha parte. Agora eu começava a acreditar um pouquinho só nele. Não muito. Nunca menti para você sobre nada. Também não perderia meu tempo inventando tudo isso. Por quê, Riley? Encolhi meus ombros com um muxoxo. Sei lá. Para mexer com minha cabeça. Para benefício próprio. Eu ainda não sei o que você tem a ganhar com tudo isso, então não sei como, mas há muitos motivos para se mentir para alguém sobre qualquer coisa. Ele abriu um sorriso não muito contente e até meio tímido. Você é muito espertinha. Mas não. Entreolhamo-nos por um momento longo e meio tenso. Meu coração batendo a mil. Ada largou o casaco dele mais uma vez ao lado da porta e gesticulou em direção ao sofá. Quer tentar de novo? Tem mais coisas que eu queria te contar. Um pouco contrariada, eu fui me sentar no sofá. Fez frio de repente e quando parecia confortável mais cedo, a blusa me fez sentir meio nua. Ada saiu de perto da porta, depois de ter repensado muito se fugiria para longe de mim, e puxou o casaco para colocar sobre minhas pernas geladas. Pareceu a coisa mais legal que ele já tinha feito por mim. Você ainda tem aqueles cigarros? Acho que agora seria uma excelente hora para começar a criar um vício. Dei um sorriso amarelo e ele correu os dedos pelos cabelos, deixando-lhes ainda mais despenteado, ao inclinar-se para alcançar o maço e me dei conta de que, na verdade, ele também não fumava. Parte 3. O coração esconde coisas tão inimagináveis. Capítulo 17. Estava frio quando acordei. Escuro. A brisa gelava minha pele a um ponto insuportável que fazia com que eu encolhesse os ombros sem conseguir me lembrar, na verdade, o que tinha se passado nas últimas horas, ou, melhor ainda, como eu tinha ido parar naquele lugar. Que lugar era aquele? Apoiei-me em meu cotovelo e sentei-me, esfregando meus olhos. Amplo, iluminado, a céu aberto. Soltei o ar bem devagar. Sentindo o aperto imenso no peito, com a ponta do meu nariz gelado, me levantei para revirar os bolsos do meu casaco. Estava usando uma calça skinny escura que não me lembrava de ter colocado, botas. Senti um pedaço de papel e moedas no bolso e puxei-os enquanto observava a paisagem à minha volta, a praça abandonada e o banco onde eu estava deitada. Havia algo de familiar naquele lugar, mas eu não frequentava praças à noite. Embora não tivesse ninguém por perto, vi uma cabine telefônica na calçada a uns 5 metros e caminhei até lá, onde o poste de luz podia iluminar o bilhete em meu bolso e onde eu poderia fazer uma ligação.
Bem, eu não poderia te deixar na sua porta. Podia? Tem moedas no seu bolso. Ligue para sua mãe. Vou sentir sua falta. E da sua falta de jeito para engatar conversas. Charlie sentir minha falta. Sentir a porra da minha falta. Comecei a rir sozinha e guardei o bilhete no bolso da frente da calça enquanto colocava as moedas no telefone público e digitava os números do telefone da minha mãe bem devagar. Ah, Deus, há quanto tempo eu não fazia algo tão rotineiro quanto ligar para alguém? O que tinha dado na cabeça de Ada de repente? Peguei-me imersa em pensamento sobre o que ele tinha me dito ao chegar em casa. Sobre minha mãe ter uma irmã sobre a qual eu nunca tinha ouvido falar. E o que, na verdade, tudo aquilo tinha a ver com ele e onde eu passava a integrar aquela história. Alô? Mãe. Eu sou Riley. Segurei o telefone com as duas mãos e sorri sozinha ao escutar o som de sua voz, a surpresa na cadência de sua respiração do outro lado da linha. Ela demorou alguns instantes a reagir de forma apropriada. Eu só podia imaginar todas as coisas que tinham passado pela cabeça dela e me senti tão mal por ter estado bem e ela, tão preocupada. O quê? O quê? Como? Riley. Ela suspirou meu nome e pareceu sorrir, e então prestes a desabar. O que aconteceu com você, querida? Onde você esteve? Funguei e comprimi meus lábios, olhando em volta. Eu posso contar tudo. Eu vou. Está tarde, mas será que você pode vir me buscar? Procurei a minha volta por letreiros, nomes de ruas, mas aquela distância e naquela escuridão em que toda a praça estava imersa, era difícil ver muito. Claro, é claro. Escutei-a levantar-se da cama. Onde você está agora? Ah, não sei realmente. Uma praça. Mordi meu lábio com força por dentro e coloquei mais uma moeda quando uma voz me falou que meu tempo estava acabando. Localizei uma placa distante ao longe. Ah, claro. Sabe aquela praça bonita onde costumávamos ir tomar café? O Café Hi-Hat, aos sábados. Se lembra? Sim, eu estou chegando. Ela sorriu e guardamos nossas palavras calorosas para alguns minutos. Ficava uns 20 minutos de casa, e aquele lugar era tão estranho que me causava arrepios. Então fiquei perto do telefone. Além do bilhete e as moedas, tinha um maço de cigarros no outro bolso. Por isso, longe dos meus costumes, acendi um para minimizar meu nervosismo irritante. Não consegui arrancar Ada da minha mente por um segundo sequer. As coisas que ele tinha me dito ficavam se repetindo e se remontando em minha mente. As que não chegará perto de dizer continuavam a ser fantasiadas e inventadas. Desencostei-me do telefone ao ver o carro da minha mãe, e ela foi bem rápida ao sair dele e me abraçar com tanta força que mal consegui respirar por alguns segundos. Eu estou bem, murmurei com a voz estrangulada, o que só a fez me apertar com mais força. Meu Deus, Riley, o que aconteceu? Dei uma olhada à minha volta e dei mais um trago no cigarro. Podemos ir para casa? Juro que vou te contar. Ela me lançou um olhar descrente e tão dela que tive vontade de deitar a cabeça em seu colo e chorar por horas. Dias, se eu pudesse. Mãe, eu não sumiria assim do nada por livre e espontânea sem te dizer nada. Vou te contar o que aconteceu. Abracei-a de novo para reforçar a ideia e naquele lugar escuro e deserto, e igualmente gelado, convenci-a a irmos conversar em casa. Descobri que já eram quase 2 da manhã e liguei o rádio do carro no trajeto silencioso que fizemos por alguns minutos. Minha mãe não estava quieta por falta de 1000 perguntas. Ela apenas olhava para mim de vez em quando, parecendo processar a informação devagar demais. Seu pai e aquele amigo dele estão na cidade. Em um hotel. Ela respirou e olhou para mim. André. Retorci meu nariz e virei a cara, fingindo que não queria deixar seu carro cheio de fumaça quando era seu estilo habitual. Não para fingir que André era a última pessoa que eu queria ver até o dia da minha morte, mas como eu não tinha motivos além dos que eu tinha para lhe dizer que não gostava dela, limitei-me a uma reação mais sutil que um revirar de olhos. Quando você começou a fumar, olhei para o cigarro e dei de ombros. Agora, eu acho. Ela não falou nada por um instante. Segundos depois, parou a carro na garagem de sua casa. O ar denso cheirava a sal, água. O som de ondas quebrando ao longe preenchia o lugar de forma agradável. Gostava de adormecer com aquele som, a janela aberta para permitir que a brisa fresca entrasse no quarto em que eu dormia desde muito pequena. Saí do carro, joguei o cigarro no chão cinza petróleo e esmaguei-o com o salto de minha bota. Talvez eu nunca mais dormisse com a janela aberta. Peguei um pijama da minha mãe e chequei, 2 vezes, se a janela estava trancada, as cortinas fechadas. Escondi-me sob o cobertor, achando-me ridícula. Não era como se Ader fosse entrar pela minha janela para me raptar durante meu sono, mas eu não conseguia parar de pensar nele. Segurei o cobertor em meus ombros, apertei tanto o tecido que meus dedos doeram, então ficaram dormentes, mas só assim consegui adormecer. Acordei bem tarde na manhã seguinte, com o dia claro lá fora, mesmo através das cortinas, mas o sol se recusou a dar as caras por hora. Afastei o cobertor e joguei uma água no rosto antes de descer a escada, parar no patamar para finalmente me sentir ridícula com aquele pijama quente e confortável. Também, para observar o que estava se passando lá embaixo. Meu pai estava lá, obviamente, eu podia ouvi-lo dali, e eu daria qualquer coisa para não precisar lidar com ele no momento.
Qualquer coisa para não ter que estar no mesmo recinto que ele e minha mãe, mas lá vamos nós. Não queria lidar com eles e ter que contar tudo o que tinha acontecido. Queria poder adiar o máximo possível, mas aquilo também não era justo com a minha mãe, nem com o meu pai babaca. Terminei de descer as escadas com apreensão, e aquele rangido do penúltimo degrau, que nunca fora consertado, anunciou minha chegada ao mundo. Fiquei imediatamente surpreso ao ver Lorcan perto de mim e sorri-lhe antes de pular o último degrau e envolver meus braços à sua volta. Eu o adorava. Era uma das poucas pessoas que eu não suportava por obrigação ou conveniência, então o fato de ele foder minha mãe tinha arruinado um pouco nossa convivência e tornado suas visitas instáveis e escassas. Hey! Ele sussurrou meu nome ao apertar os braços à minha volta. Como você está? Estou bem. Sorri ao me afastar, e foi a vez do meu pai. Sempre dramático, dizendo que se importava quando, em tempos normais, me ligava 2 vezes por mês e olhe lá. Não que eu me importasse muito. Você quase nos enlouqueceu. E sua mãe? Ele gesticulou porque, na verdade, não tinha muito o que me dizer. Queria que ele fosse embora agora que tinha passado todo o drama. Queria ficar com minha mãe porque talvez ela fosse a única que pudesse me entender. Ninguém mais. Eu sei. Pai, eu sei. Dei um tapinha em seu ombro e falei com André. Parecia uma fileira de cumprimentos interminável. Se pior do que vê-lo foi que sua imagem agora sempre estaria associada a Adler. Nossa conversa no porão. Na mesa. Em seu quarto enquanto eu lhe fazia péssimos curativos. Associados, em minha memória, ao som de sua voz, a forma intensa com que olhava para mim enquanto conversávamos, com o azul de seus olhos como o céu mais limpo do verão brilhando com o sol mais escaldante. Eu gostaria de ficar a sós com minha mãe, se vocês não incomodarem. Dei um passo para trás e encarei meu pai. Lorcan aproximou-se e despediu-se de mim. André acenou despedidas estranhas, como se escondêssemos um segredo em plena vista, e fiquei retorcendo meus dedos quando eles saíram, e meu pai ficou falando como era absurdo. Talvez ele estivesse esperando que eu estivesse morta, no mínimo, para valer o tempo que ele gastara da Holanda até Surrey quando estaria trabalhando e fodendo qualquer uma por aí. Convenci-o de que nos falaríamos mais tarde e ele finalmente foi embora. Arden estava sentada do lado de fora, em um banco além da cerca do quintal que nos separava da praia, deserta com aquela temperatura. Esfreguei meus braços, tirei as meias para afundar meus pés na areia e ir me sentar ao lado dela, que estava fumando com uma manta por cima de seus ombros. Eu devia ter pego uma também porque estava tão frio ali. Senti tanto sua falta. Murmurei ao deitar a cabeça no ombro dela e fechar os olhos por um minuto, o vento piorando a bagunça que já eram meus fios. Minha mãe colocou o braço à minha volta e sorriu. Eu morri de saudades. Hey. Capítulo 18. Um tal de detetive Star apareceu na casa da minha mãe às 11h17 com um bloco e milhares de perguntas. Como a porra de um abutre. E, pior, como se tivesse direito de querer saber coisas que eu não queria lhe contar. Quero dizer, minha primeira reação ao ver o homem foi rir e perguntar onde estava o detetive Cometa. Como poderia levá-lo a sério? Sobretudo quando eu não tinha nenhuma intenção de lhe dar nenhuma informação relevante para que pudesse prender meu grande e mau sequestrador. Retorci meu nariz para um lado e para o outro e fiquei encarando minha xícara de chá segura com as 2 mãos. Dei uma olhada na minha mãe, que estava fumando de lado de fora para nos oferecer privacidade. Riley? O homem retomou as perguntas e capturou minha atenção dispensa. Fiquei com fome de repente, e agora até isso me fazia lembrar de Adler, daquele jantar hiperesquisito que eu cozinhei e no que acabou rolando depois. Argue, eu deveria ser capaz de esquecer aquela cena, a mais embaraçosa de toda a minha vida. Podemos tentar de novo, em outro momento. Anui, sutil e Star limpou a garganta ao impertigar seus ombros largos. Pareciam ainda mais sob as roupas escuras. Do que você se lembra? Descrições físicas? Lugares? Talvez? Não. Nada. Dei um gole em meu chá e contraí meus ombros com tanta força que doeu por um instante. Tenho certeza de que fui drogada. Que mentira lavada. Riley. Joguei os ombros para trás. Será que podemos falar disso depois? Eu tenho passado pelo mesmo estresse pelas últimas horas e minha mãe está passando por momentos difíceis processando tudo isso. Então, umedeci os lábios e ele abriu seu bloco. Claro, meu cartão. Ele deixou o cartão no centro da mesa, ao alcance de minhas mãos. Ligue quando estiver pronta para compartilhar o que aconteceu. Ou se lembrar de algo mais. Star colocou-se de pé, por fim, com um sorriso cordial e estendi a mão. Talvez ele não fosse um idiota completo, no fim das contas. Mas só consegui relaxar quando escutei a porta da frente fechar, ainda retorcendo o nariz para o cartão à minha frente. Sentia-me tola e insana por não ter dito a ele tudo o que eu sabia sobre Adler, e se ele me dissera a verdade na noite anterior sobre não ter mentido para mim, seria muito fácil para eles. Eu não conseguia, no entanto, mesmo com parte minha se esforçando tanto. Levantei-me, terminei meu chá e contra o protestos fervorosos de minha mãe, vesti-me e disse que iria em casa. Ela queria me levar,
E tudo bem que eu estava um pouquinho paranoica também, mas peguei as chaves do carro dela e fui sozinha. Fiquei quase que surpresa por não ter nada de extraordinário. Parecia apenas meu lado os últimos anos, um pouco solitário no início de uma tarde nublada, e ao dar uma olhada no que estava faltando, encontrei uma bolsa preta em meu armário que certamente não era minha, contrastando com toda a bagunça de roupas jogadas ali. Puxei o bilhete preso a ela. Escrevi para você aos sábados, o museu fechou. Venda todas as suas coisas ao fim desta viagem. Se parecia até que éramos amigos, acabando a escalada em direção àquele patamar. Agora ele conhecia todas as minhas músicas favoritas, se podia citá-las nos momentos mais oportunos. E quando diabos ele tinha estado ali para deixar minhas coisas? Ao abrir a bolsa, a primeira coisa que encontrei foi o disco do The Doors que eu estava escutando em sua casa, e com um sorriso quase que inacreditável, coloquei-o para tocar. Blue Sunday. Era a minha favorita. Catei todas as minhas coisas, que tinham permanecido todas desarrumadas por todo tipo de lugar. Fui tentando enfiar em algum lugar. Sentei-me diante da penteadeira e soltei o ar com força, o suspiro fazendo meu peito doer. Pior ainda, olhar para a bagunça desordenada que eram meus cabelos. A tinta tinha saído, a cor de castanho loiro estava horrível e desidratada, mas puxei-o de volta e prendi com um pedaço de tecido colorido. Passei batom cereja com um cheirinho bom e estalei meus lábios. De alguma forma, não parecia combinar mais comigo como combinava há um tempo. Pareceu apenas fora do lugar. Como se aquela não fosse mais minha casa, meu sabor de batom favorito, uma música que eu adorava, e o dia nublado lá fora da forma que eu mais gostava. Minha bolsa começou a vibrar na cama e fui pegá-la para alcançar o celular da minha mãe. Ela insistira tanto que acabei concordando em ficar com ele enquanto estivesse fora de casa. O nome desconhecido piscou na tela e larguei a bolsa na penteadeira para atender, ainda ocupada com mais camadas de batom de cereja. Alô? Não era o telefone de casa, é óbvio, e imaginei que não fossem amigos da minha mãe com número desconhecido. Talvez fosse engano. Esfreguei os lábios por 2 segundos, ouvindo nada além de silêncio profundo e absoluto do outro lado da linha. Tirei o celular da orelha para ter certeza que a chamada não tinha caído, mas estava lá, contando cada segundo. Desliguei quando chegou ao 11 e larguei o batom para ligar para a mamãe. Está tudo bem? Um número desconhecido acabou de te ligar e ninguém disse nada por um tempo. Mordi o lábio por dentro com repentino nervosismo. Isso é normal? Já te aconteceu? Não se preocupe com isso. Hey. Ardlin sorriu e fez parecer que não era nada, permitindo-me soltar o ar preso no peito. Deve ser a companhia do cartão de crédito, uma chamada ruim. Você vem para casa logo? Sim. Jantar. Eu estarei aí na hora do jantar. Só preciso pegar algumas coisas e me organizar. Você acha que eu perdi para sempre meu melhor emprego? Ela riu. Um som espontâneo e despretensioso. Tenho certeza que sim, mas não se preocupe com isso agora. Você pode fazer outra coisa. Acho que vou ter que procurar outro. Nos vemos mais tarde. Amo você. Amo você. Não surte, Riley. Tudo isso é coisa da sua cabeça. Devolvi o celular à minha bolsa e fiz uma anotação mental de que eu precisava comprar outro quando fui revirar a bolsa em meu guarda-roupas para separar algumas coisas para levar para a casa de praia, desde que mamãe e eu meio que tínhamos concordado que eu passaria ao menos algumas semanas com ela para me recuperar do meu trauma. Não com essas palavras exatas, mas basicamente isso. Além das minhas roupas com as quais eu já estava acostumada, encontrei o cachecol que Ader tinha me dado, as meias de lã que eu adorava porque realmente mantinham meus pés quentes em noites frias. Encontrei meu celular. O caderno dele que eu tinha pego para mim rabiscado um monte de coisa, a maioria sem sentido algum. E ao revirar o bolso na frente, achei a Polaroid dele, a daquele prédio desbotado em meio a uma chuva fina. A mesma que ele não poderia saber que eu tinha gostado tanto porque eu nunca lhe dissera. De 1999 a 2011, que idiota. Como ele conseguia? Eu começava a pensar que o estava superando. Ele tinha a audácia de deixar bilhetinhos seus por toda parte pela minha casa. Revirei meus olhos com o instinto de amassar aquilo e jogar fora, junto com tudo seu, na esperança de que ele estivesse, sei lá, no prédio em frente observando toda a cena, mas então me ocorreu que não era o que eu queria. Minha parte ridícula e possivelmente pirada que adorava a companhia dele e de falar que me desse na telha com alguém queria guardar a Polaroid. As meias, o cachecol, o disco antigo, os bilhetes, todos os pequenos fragmentos que me fossem permitidos. Enfiei tudo de volta naquela bolsa, recuperei meu celular e decidi que os manteria, mas longe da minha vista, para que eu pensasse nele o mínimo possível e visse coisas suas com ainda menos frequência. Eu não estava mais em sua casa e estava na hora de começar a encarar aquele fato. Capítulo 19. Soltei um grito e enfiei minha cara no travesseiro. Meus dedos agarraram a bagunça que eram os lençóis de minha cama naquele momento e o tempo todo. Quando fechei meus olhos em um êxtase explosivo, minha mente continuava dando voltas e mais voltas.
Merda, por que diabos eu não consigo parar de pensar em Adler enquanto o outro cara me fode melhor do que eu poderia ter feito? Eu estava fodida. Minha cabeça estava uma merda. Eu não queria mais estar naquele lugar de repente. Não queria ser eu. Só o queria de volta. Queria estar em casa em uma noite tranquila depois de um dia sem nada para fazer. Esperá-lo chegar em casa. Conversar sobre qualquer coisa para preencher meu tempo e o vazio na alma. Eu me virei e prestei atenção à canção que estava tocando. Shelter. E na parte mais fodida possível. Ainda quero me afogar sempre que você me deixa, por favor. Ensine-me gentilmente como respirar. Talvez eu tenha dito algo errado ou posso melhorar com as luzes acesas. Atravessarei oceanos como nunca antes para que você também possa sentir o que sinto. Enviarei mensagens para você para que consiga ver o que sinto. Tive vontade de rir, mas reprimi meus impulsos para que Darius não achasse que eu tinha surtado. O pior era que ele não era um desconhecido que eu tinha levado para casa e poderia dispensar sem mais nem menos. Éramos amigos e eu não queria menos. Só precisava de espaço para respirar. Você está bem? Ele perguntou quando me virei de costas para ele para acender um cigarro. Talvez não fosse uma ideia ruim. No fim das contas, me viciar naquilo. Relaxava parte da minha paranoia e levava embora os pensamentos que eu não queria ter. Sim, ótima. Fitei seu rosto sem pressa, mas também sem muita emoção. Entusiasmo para engatar uma conversa idiota e sem sentido. Tampouco. Só estou cansada. Tudo bem. Ele sorriu e respirou fundo antes de levantar-se. Fechei meus olhos depois que ele saiu. Caí em um sono profundo. Despertei pouco tempo depois, tomei um banho antes de amanhecer. Fiz ovos mexidos para comer antes que o sol começasse a surgir lá fora. Era um bom dia para passar na praia. Talvez na semana seguinte eu fosse procurar alguma coisa para fazer, mas por hora, decidi ir para a casa de praia. Ocorreu-me que talvez minha mãe estivesse trabalhando, mas ela não se incomodaria. E se estivesse ocupada, eu poderia ir sozinha. Quando um sol tímido ergueu-se no céu, longe de ser adequado para coisa de dia na praia, bati na porta do escritório de minha mãe, onde ela estava deitada no sofá lendo um bocado de papéis impressos presos com um clipe. Atrapalho? Não, nunca. Ela baixou os papéis para olhar para mim. Como foi sua noite? Encolhi os ombros sem querer entrar em detalhes, ainda parada nas portas duplas de correr, onde as sombras a impediam de ver minha péssima aparência de quem tinha dormido tão pouco e bebido tanto. Só pensei em passar por aqui e talvez se você não estivesse ocupada, poderíamos, fazer alguma coisa. Não estou. Só estava lendo uma crítica de uma colega. Arden se levantou e abriu um pequeno sorriso. Fomos para a cozinha e tomei mais café do que já tomara mais cedo para impedir a mim mesma de cair com a cara enfiada na areia. Então enfiei-me em um short por cima do maiô. A praia ainda não estava cheia, sobretudo naquela parte em que tinham mais casas que pontos turísticos, portanto era bom ter um pedaço de areia só para mim desde que minha mãe tinha aquela casa. A dela era a única por alguns metros naquele lado, havia outras do outro lado da rua, e a paisagem estava repleta de pedras. Uma enorme, a minha, esquerda, bem alta, onde as ondas colidiam com fúria quando a maré estava revolta. Outra a uns 5 metros na direção em que me deitei ficaria submersa quando a maré subisse, um pouco mais tarde. Era plana e tinha uns 3 metros de diâmetro, ligeiramente retangular, parecendo corroída pelo tempo e pela força das ondas. Eu gostava de subir lá às vezes para me sentir mais alta quando a maré estava baixa, mas era uma merda porque acabava cortando o pé em minha escalada. Por sorte, não estava muito frio e às 10 da manhã já dava para sentir o sol. Eu estava me perguntando se você não queria ir comigo a Swansea. Minha mãe perguntou quando sentou-se ao meu lado e prendeu os cabelos em um rabo de cavalo. Deitei-me de costas enquanto roía as cutículas do meu polegar e tentava controlar o vento para que os fios de cabelo parassem de cair em meu rosto. Vai ter essa palestra onde quero comparecer e uma exposição minha em seguida. Por que em Swansea? Ela deu de ombros. Será uma reamostragem de quadros antigos adquiridos pela universidade e me convidaram. Eu não tenho que ir, mas acho que seria bom, e não tenho nada marcado. O que acha? Agitei a cabeça, mais imersa em pensamentos concentrada, e roer-me meu dedo ao ponto de doer enquanto minha mãe esticava as pernas e acendia um cigarro. Quais são os quadros? Ardley se virou e cerrou o olhar, pensativo. Eu não sei. Tem tanto tempo. Mas tem. Ah, aquele que eu pintei você sentada na varanda a partir de uma fotografia que tirei. Eu sorri ao me lembrar do fato. Você se lembra? Claro. Mas o quadro não tem nada a ver com a foto. Eu tinha uns 8 anos na época e era um quadro lindíssimo, de fato, mas minha mãe tinha um estilo de pintura e uma técnica modernista com influências impressionistas que não condiziam com retratos e com suas formas abstratas. Não era como se fosse eu no quadro, mas era legal. E lindíssimo também. De quem é a palestra? Apertei os olhos, tirei o cabelo do rosto. Um antigo conhecido. Acho que nunca comentei dele, mas é um artista que eu admiro muito. Pena que ele tenha focado mais na carreira acadêmica. Ela soltou o ar como um suspiro penoso por um talento desperdiçado e levou o cigarro aos lábios. Elliot Lowgay. Você pode já ter ouvido falar dele. Virei o rosto para que ela não notasse o choque em minha expressão.
Tudo bem, eu poderia estar vendo coisas, fazendo conexões que não existiam. Mas com aquele sobrenome peculiar, quantos pintores, professores podiam viver em Swansea? Eu vou com você. Mamã me lançou um sorriso e por alguns momentos, nós duas ficamos em silêncio a admirar o mar, observando as ondas quebrando ainda com calma. Você vai me ajudar a escolher alguma coisa decente, não vai? Virei-me quando minhas costas começaram a queimar. Porque eu sou a pior pessoa do mundo quando se trata de vestir-se para alguma coisa importante. Ela sorriu e rolou os olhos. Claro, vamos te arranjar alguma coisa decente. Capítulo 20. Achei um vestido lindo no início da semana seguinte. Preto, de alças, que ia até a altura dos joelhos com detalhes feitos à mão, e um decote recatado. Coloquei um sobretudo por cima para ficar mais decente, ao menos enquanto assistia a palestra, que começava às 4 e ia até às 5:30, e então começava a exposição. Na sexta, minha mãe e eu fomos de trem para Swansea. Eu adorava andar de trem, principalmente com ela, enquanto conversávamos sobre tudo, desde livros que ela lia, que, na verdade, eram muito complicados para eu entender, ou alguma coisa sobre arte. Você deveria ir visitar seu pai antes de, sei lá, voltar a estudar ou trabalhar, o que quer que você queira fazer. Ela deu um gole em seu coquetel chique e pressionei a língua contra o céu da boca, meio que à espera que ela fosse colocar umas desinteressado no meio de sua frase. Mas Arden apenas ergueu os olhos e me encarou em busca de uma resposta. Por que eu faria isso? Senti minha garganta ficar seca de repente e dei um gole longo em minha água meio quente. Por que é a Holanda? Você não precisa de mais motivo. Acho que ele está excluído ou sei lá. Vocês quase não se veem mais. Desculpe, mas vou ter que te interromper bem aí. Projetei meus ombros para frente com um sorriso desgostoso e até cínico. Porque não é culpa minha que ele tenha decidido se mandar para outro país para tornar nossa comunicação tão escassa. E, para ser honesta, não sinto nenhuma falta de estar em qualquer lugar perto dele. De verdade. Voltei a afundar no banco estofado e soltei o ar bem devagar. Minha mãe assentiu, descrente, e observei a paisagem pela janela por um instante. Eu vou me inscrever para alguma coisa no próximo semestre. Ainda mais descrente. Minha mãe escondeu seu sorriso tomando mais um gole de sua bebida. Tudo bem. Estou ansiosa por isso. Rolei meus olhos com um sorriso e peguei meu exemplar de O Sol é para Todos da bolsa para ler algumas páginas antes de chegarmos. Uau, que bonito! Foi uma exclamação murmurada que eu poderia ter guardado para mim mesma, já que tinha feito com que nos atrasássemos. O que, para Arden Hansey, era o pior dos pecados capitais. Sentamo-nos em silêncio em uma sala absurdamente lotada enquanto um homem bonito ao fim de seus 40 anos, bem vestido, com roupas que gritavam o nome de alguma grife cara que eu não poderia nomear. Não dava para ver direito ou distinguir seus traços tão de longe, mas ele pareceu-me tão confiante que desde o segundo em que me sentei, não consegui tirar os olhos dele, mesmo que a arte não fosse meu forte. Ele dissertava alguma coisa sobre arte em tempos de guerra, como dizia o frier que eu tinha em mãos, passando as imagens com um daqueles controles minúsculos em sua mão. As imagens eram lindíssimas, estarrecedoras, e algumas, de tirar o fôlego. Chocantes à sua maneira, é claro. Eliot falou sobre períodos de descobertas de quadros que tinham sido escondidos e encontrados muito após o fim dos conflitos, e encerrou com alguns dados lugares onde as obras estavam expostas ao público. A maioria, no entanto, permanecia escondida entre 4 paredes, pertencente a colecionadores particulares que eram egoístas o suficientes para privar o resto do mundo de apreciar aquelas obras-primas. Quando acabou de falar, ele respondeu a algumas perguntas complicadas demais sobre técnicas, influências e algumas coisas mais antes de dar por encerrada sua palestra e permitir que a multidão começasse a se dispersar. Pegando flyers por todo lado, comecei a ver mais o nome da minha mãe ser citado, alguns com as imagens que Eliot tinha exibido enquanto falava. Você gostou? Arden perguntou quando a primeira brisa de ar fresco soprou contra meu rosto e sorri. Adorei. Continuei a ler o texto enquanto caminhávamos para fora do prédio da universidade junto à pequena multidão que estivera na palestra, mal esperando pelo momento em que ela me apresentaria a Eliot e eu pudesse conhecê-lo melhor. Onde você conheceu o professor Lowgay? Em um verão em Birmira. Ele e a ex-esposa davam festas em uma casa chique onde todo mundo ia, a maioria amigos dela, mas nunca ficamos próximos. Não sei por quê. Poderíamos ter sido amigos. Ela pareceu refletir por um momento, o que era mais do que o tempo usual que dispensava a maioria dos assuntos ou das pessoas. E me dei conta de que ela o admirava de verdade. Cheguei realmente perto de perguntar a ela sobre sua irmã, mas logo afastei o olhar e dispensei o pensamento porque perguntar aquilo seria como lhe dizer que eu acreditava mais em um desconhecido maluco do que minha própria mãe, o que era inadmissível para mim. Ele não tem descendentes? São tão inteligentes e talentosos quanto ele? Porque eu quero saber se algum dia seus genes bons vão valer a pena. Minha mãe riu.
com o vento mais forte do lado de fora, puxou uma mecha de seu cabelo para colocá-la para trás da orelha enquanto enfiava todos aqueles papéis em minha bolsa de mão que, na verdade, não tinha sido feita para comportar mais que o celular e um batom, mas apertei até entrarem ali. A verdade é que eu tinha dado uma olhada no que tinha sobre ele online no decorrer da semana, cheia de entusiasmo por antecipação. Não tinha encontrado muito, na verdade, como tinha esperado fofoca e seu nome em tabloides, só seu currículo, algumas informações sobre sua vida acadêmica no site da universidade e artigos que eu me recusará a ler. Aquilo era eu sendo sutil e tentando arrancar informações para saber o quanto minha mãe sabia sobre Adler. Ou Charles, como eu deveria chamá-lo. Será que Elliot era um maluco desequilibrado também ou os genes não eram transmitidos daquela forma? Ele tem só um filho, até onde eu sei. Ele é formado em física alguma coisa, mas dá aula de matemática. Ela deu de ombros. Publicou alguns artigos elogiados enquanto ainda estava na faculdade, mas depois desistiu de ser físico. Voltando a olhar em meus olhos, Arden parou e fiz o mesmo, já na calçada. Eu não sei de tudo isso porque somos amigos, mas porque eu encontrei há uns dias e pesquisei sobre ele. Você era amiga da mãe dele? Pude jurar que ela tinha rolado os olhos, mas foi rápido demais quando ela se virou e acenou para um táxi. Surpreendeu-me que ele tenha se saído tão bem com uma mãe desequilibrada. Entramos no táxi e mordi meu lábio com força por dentro, agora cheia de indagações. Como assim? O que se passava com ela? Ofelia era meio histérica, nunca me suportou. Fiquei quieta por um momento, refletindo sobre tudo aquilo, lembrando-me da carta que eu encontrara na caixa na estante dele, junto às fotografias adolescentes. Sua suposta amante citava alguma coisa sobre a mãe dele, mas eu já não me lembrava palavra por palavra o que poderia ter sido. Por que tantas perguntas sobre Lowgate? Minha mãe atraiu minha atenção mais uma vez e contraí meus ombros. Está interessada nele? Meu Deus, não. Porque estou interessada nele desde sempre, e isso seria horrível da sua parte. Eu ri e me virei para ela. Não, arrastei a palavra ao máximo que pude para deixar aquilo bem claro, mas ele é bem bonito. Por que não deu os amassos nele antes? Ardlin deu de ombros um pouco mais séria. Ele era casado quando nos conhecemos e depois que se separou, não nos vimos muito. Então, falta de oportunidade, eu diria. O táxi parou diante da galeria e só então me lembrei de que o taxista estivera o tempo inteiro escutando nossa conversa constrangedora, mas saímos dali em direção à entrada antes eu pudesse esboçar uma reação apropriada. Com muitos cumprimentos, alguém pegou nossos casacos e bolsas na entrada. Vi-me em um salão amplo e com pouca luz, uma aparência moderna com predominância de tons cinzentos, sem nada que se destacasse. Vi rostos de algumas das pessoas que eu tinha visto na palestra do professor Lowgate, mas parei ao me deparar com um quadro imenso. Usando aquele vestido rosa claro com a delicada gola branca, com as pernas contra o peito sentada na varanda de casa, meus cabelos caindo por todo o lado, chorando por alguma de minhas preocupações infantis e ridículas, da qual eu não conseguia mais me lembrar. E também não me lembrava mais a magnitude daquele quadro, de sua elevação temporal e complexa. Eu queria me esconder no canto da varanda, perto do balanço para que não me encontrassem, e chorar de novo. Ardlin? Uma voz suave e aveludada, carregada pelo sotaque bem escondido, fez com que minha mãe se virasse para cumprimentar Elliot Lowgate como se eles fossem, na verdade, bons amigos. Ela o abraçou com um sorriso e agora de perto, sob a iluminação enfraquecida para proporcionar uma atmosfera sombria, eu podia ver as assustadoras semelhanças dele com Adler. Seus olhos elegantemente azuis que se destacavam em seu rosto como o mar em um dia nublado, o nariz afilado e os cabelos loiro escuros. Olhar para seu rosto, no entanto, era como encarar Adler bem diante de mim. E por um instante, o conjunto da obra me fez paralisar a encará-lo e a prender meu fôlego. Está impressionante, como sempre. Foi tudo o que escutei-o dizer antes que eles se voltassem para mim e eu precisasse me forçar a voltar à terra. Essa é Riley. Elliot. Apertei a mão que ele estendeu com um sorriso cordial e quase profissional, acadêmico demais para comigo. Eu devo encontrar meu filho antes que ele faça todos se apaixonarem pelo seu carisma. Elliot falou, um quarto de voz mais baixo, para minha mãe, mas fingiu que estava falando com nós duas. Seu sorriso com o canto dos lábios me fazia desconfiar se ele estava falando sério. O que acha de bebermos alguma coisa depois? Claro, seria perfeito. Ardlin deu um de seus sorrisos encantadores e Elliot murmurou uma despedida apressada para mim antes de desaparecer detrás de uma das paredes móveis da sala ampla. Porque tem pouca gente. Achei que estávamos em cima da hora. Achei que minha mãe fosse se ofender com seu ego de artista que não conseguiria lotar uma exposição, mas ela pegou meu braço e passou pelo dela, levando-nos através de quadros na direção contrária que Elliot partirá. Até o bar. É uma exposição fechada, querida. Só algumas pessoas na universidade receberam convites, e acredito que todos tenham se distraído com a palestra. Ela se sentou e pediu uma taça de vinho tinto. Com meu coração batendo tão absurdamente rápido e meu peito que ficava até difícil formar frases concretas, só se quer pensar. Mordi meu lábio com força e forcei-me a sentar e focar em coisas concretas. Como manter uma conversa com minha mãe para que ela não notasse o quão no limite eu estava.
Capítulo 21. Terminei o vinho branco servido na taça e o barman foi rápido em olhar para mim e preenchê-la mais uma vez enquanto eu apertava meus lábios e ia dar uma olhada no resto da exposição. Eu conhecia todos os quadros, mas não me lembrava da maioria. Alguns tinham sido vendidos antes que eu pudesse ter alguma noção infantil do que sequer era arte. Ardlin, sendo ela mesma, me deixou sozinha 5 minutos depois de chegarmos com aquela frase de sempre: você não se importa, não é, querida? Quando eu queria lhe dizer como posso dizer que me importo porque não conheço mais ninguém nesse lugar, mesmo assim. Sem querer impedi-la de desbravar o mundo da arte, conhecer pessoas, fazer contatos. Era uma frase meio complicada, na verdade. Soltei-o devagar e parei diante de um quadro, bem perto dele enquanto girava a taça, e percebi que estava tocando 1901 bem baixinho no segundo e que desejei estar longe dali, ainda mais, longe daquela loucura para onde eu tinha dragado a mim mesma e agora que me via afundando em areia movediça, não sabia como sair dela. Não consegue mais pensar em como cair fora. Riley? Virei a cabeça para espiar por cima do meu ombro e encontrei Adler perto de mim, seus olhos cravados em mim de forma deliberada. Só não podia decifrar o que via ali. Ainda. Qual a coisa com os bilhetes e as músicas? Você planejou isso por muito tempo? Cerrei o olhar ao murmurar, para não parecer que eu queria lhe falar mais alto do que seria elegante para sair da minha cabeça, dos meus pensamentos, da minha vida, como se meras palavras pudessem expulsá-los dali. Temos gostos parecidos. Ele encolheu os ombros e cerrei meus olhos ao girar os ombros para colocar-me à sua frente. Embora pudesse ter interpretado como cinismo, ele falava tão sério que era impossível não acreditar em cada palavra sua. Inclusive, repensar nas mentiras que ele tinha me contado sobre minha mãe. Como eu podia ser tola às vezes? Vai ficar me seguindo agora? Falei ainda mais baixo. Não tinha ninguém perto de nós o suficiente para ouvir, mas eu tinha medo até que a sala quase vazia em que nos encontrávamos pudesse transportar o eco de minha voz e de meu disparate. Não sabia que você estaria aqui. Adler me lançou um olhar de bom moço e quando eu fiz uma cara desconfiada e ridícula, eu acreditava. Ele levou a mão ao peito, quase ofendido por eu não acreditar. De verdade. Não fazia ideia. Hey. Soltei o ar e me virei rápido demais para passar por ele e prestar atenção no outro quadro à nossa frente. Este menor, de uma mulher em uma praia colorida em tons terrosos, indo do marrom bronze a um tom de areia. Tão triste, murmurei, ciente de que ele estava bem atrás de mim, prestando completa atenção. Lembro-me que você disse que, em uma tela, tudo fica mais simples. Adler murmurou em um fio de voz enquanto eu virava um gole do vinho branco que estivera apenas dando lugar onde colocar minhas mãos nos últimos minutos. No momento, fez-se necessário para que eu pudesse prosseguir com minha existência. Parece, inclinei o rosto sem saber exatamente o que era aquilo. Pareceu-me apenas deprimente sob aquela perspectiva, com o vento agitando os cabelos e o vestido de tons desbotados da mulher enquanto ela segurava seu chapéu com uma das mãos. Triste. Você não leu sobre a exposição da sua própria mãe, Riley? Virei-me de repente para ver que ele estava sorrindo. Pareceu tão genuíno, tão puro, tão raro, que não consegui lhe dizer nada de rude do que se passou pela minha mente em um estalo. Melancholy é o título da exposição. Está nos folhetos. Soltei o ar com força e abaixei meu braço. Podemos falar em outro lugar. Por força do hábito, à espera de que algo fora do comum fosse acontecer, ou alguém fosse surgir e nos pegar no flagra. Olhei para a entrada da sala antes de voltar minha atenção para ele com a voz mal ultrapassando um sussurro frágil. Que não seja esse. Adler, ou Charles, eu já não sabia mais como via. Parou e refletiu por um momento. Você vai sair com sua mãe e meu pai? Eu posso ir junto, se você quiser. Agitei a cabeça e levei a mão à têmpora antes que ele terminasse aquela sentença. Digo, você e eu. Não. Com várias pessoas à nossa volta. Dei um passo para trás com a sensação de que impor uma distância me faria sentir mais segura, mas não era sua presença física que me fazia sentir como se meu coração fosse saltar boca. Com tantas perguntas surgindo em mente. Acho que não ter dito nada à polícia sobre você me dá esse direito. Você meio que me deve isso, Charlie. Aí está você, querida. Andei te procurando. Minha garganta se comprimiu ligeiramente e respirei fundo ao encarar minha mãe se aproximando com um sorriso, como o sol invadindo uma noite fria e de uma densidade sombria. Charlie, querido, parece que você cresce a cada vez em que nos vemos. Nada naquela merda de noite poderia ter me impactado mais do que vê-la abraçando e beijando seu rosto, como se fossem velhos amigos. Ou ele olhando para mim enquanto colocava os braços em torno dela, em um abraço caloroso e tão amigável. Mas que porra era aquela? Minha mãe tinha aparecido em uma péssima hora, mas por dentro tive um calafrio que me dizia o quão elucidativo era aquele gesto. Por isso, provavelmente, fiquei calada. Escondi muito bem meu choque, mesmo já sabendo que eles se conheciam. Pareceu-me uma novidade surreal que se apresentava à minha frente. Espero que venha beber alguma conosco mais tarde. Ela tocou o ombro dele e então soltou com um sorriso. Melhor ainda agora que você e Riley já se conheceram. Para não se perderem assuntos entediantes de gente velha. Ele abriu um sorriso quase tímido. Eu nunca me entediaria.
Sabe o que penso do seu trabalho? De forma quase que imperceptível, fizemos contato visual por um décimo de segundo. Teríamos muitos assuntos. Ardlin. Minha mãe sorriu de volta e ele endireitou um pouco mais os ombros. Vou encontrar meu pai. Ele deu um passo, então voltou-se para mim. Acho que nos falamos mais tarde, Riley. Enquanto fazia seu caminho em direção à saída, um grupo entrou na sala e voltei-me para minha mãe com o foco renovado. Sobre o que estavam falando? Minha mãe também estava com outra taça de vinho tinto e deu um gole nele, distraída com a mesma imagem que eu tinha observado com Adler. Coisas de arte. Alonguei as palavras de maneira meio esquisita e me aproximei 2 passos para parar ao lado dela e relaxar um pouco. Ele me falou alguma coisa sobre exposição. Melancholy. Parece que eu não li o suficiente a respeito. Ardley voltou-se para mim com o senho franzido e riu ao ver que eu estava falando sério. Eu te dei um encarte. Ou 2. Na universidade. Dei de ombros. Acabei me distraindo lendo sobre a palestra do professor Lowgay. Inacreditável. Estava morrendo de frio quando vesti meu casaco. Minha mãe e Elliot estavam rindo de alguma coisa a qual eu não tinha dado mínima atenção por estar concentrada demais antes de ele se virar para Ada e perguntar se ele queria mesmo ir. De forma esquisita, e eu não deveria ter entendido o porquê de sua pergunta, nem me importado com a resposta, mas aguardei ansiosa por ela. Sim, está tudo bem. Não sei porquê, mas pareceu-me relaxar ter a noção de que alguém se preocupava com ele. E com sua síndrome esquisita. Argue, pare com isso agora, Riley. Fechei os olhos com força e enfiei as mãos geladas em meus bolsos, indo em direção à calçada enquanto Ardlin e Elliot enrolavam com sua conversa fiada. Eu vou falar com você. Adler parou ao meu lado como se estivéssemos em meio a uma conversa casual entre amigos. Ergui o olhar para ele. Só não vou responder perguntas idiotas. Está bom assim? Ótimo. Falei, distante. Decidida a permanecer imune a ele pelo resto da noite. Sobretudo com minha mãe por perto. Fomos juntos a um pub barulhento lotado perto da universidade, onde todos pareceram conhecer Elliot e ele conseguiu rapidamente uma boa mesa e bebida, deixando insatisfeitas as pessoas que tinham que esperar muito mais por atendimento. Na verdade, sentados em lados opostos da mesa como se fosse a porra de um encontro de casais, Charlie e eu éramos os únicos que não tinham a palavra diversão estampadas em nossas testas. Por cima de todo o ruído e das conversas gritadas dentro do pequeno estabelecimento, minha mãe e Elliot pareciam bem interessados em manter um diálogo por entre risada, se bem perto um do outro. Nós bebemos. Fingi que não estava nem um pouco interessada em Adler e enchi a cara com vinho branco, mas acompanhado de um verdadeiro café da manhã servido bem tarde da noite, era impossível ficar bêbada. Pai, Ardlin, vou voltar para o hotel. Adler levantou-se e minha mãe finalmente se recordou de que não era apenas ela e Elliot na mesa. Tão cedo? Ele jogou 50 euros na mesa e inclinou-se para despedir-se dela. Estou cansado. Adler voltou-se para o pai. Te vejo depois? Hotel? O pensamento me fez suspeitar e passei a língua pelos lábios ao deslizar pelo banco estofado e puxar meu casaco comigo. Onde você está hospedado? No Montaigne. A voz dele soou quase como uma interrogação ao me ver levantar-me e equilibrar-me em meus saltos para vestir meu casaco, consertar o cabelo que já tinha se transformado de um penteado de 50 anos atrás, com a cor alaranjada que eu tinha recuperado na quarta e alguns centímetros a menos, em um amontoado que só se resolveria na cama do hotel. Esplêndido. Se importa em dividir em táxi? De modo algum. Ele me ofereceu o braço como um cavalheiro. Swansea pode ser perigosa para uma donzela caminhando sozinha pela noite, branca de neve. Murmurou perto do meu rosto para que ninguém além de mim fosse capaz de escutar. Ao aceitar seu braço, despedi-me de minha mãe rápido demais. Melhor ainda deixá-la com Elliot depois de ter ocupado tanto seu tempo nos ultimamente. O que me deixava, eu diria, com o lobo mau. De braços dados até a calçada, pelo menos. Porque quis vir comigo. Não está com medo? Avaliei sua pergunta por um momento ao pararmos e retorci os lábios, a analisar se ele estava sendo sarcástico ou tentando me intimidar. Acontece que não era nenhum dos dois, apenas uma pergunta demasiado suave empregada, em um tom de sutileza e sinceridade. Não mais. E estamos hospedados no mesmo hotel. Adler chamou um táxi antes que eu pudesse abrir a boca para fazer a pergunta que estava na ponta de minha língua e antes que eu pudesse pensar em como formar aquela frase. Estávamos em movimento pela cidade iluminada e barulhenta. O contrário do meu lar quieto e silencioso. O que você tem feito nos últimos dias? Ergui o olhar com um sorriso em meu rosto. Descrente, em parte. O quê? Você não está me seguindo? Ele deu de ombros, nada surpreso com a suposição. Nada relevante. E você? Nada relevante. Que cínico. Virei-me com o lábio inferior entre os dentes e me remexi, desconfortável me ver tão perto dele. Por que não disse ao detetive estar sobre mim, Riley? Foi uma pergunta um pouco mais séria e que me pegou de surpresa. Encarei-o na penumbra oscurecida do interior do táxi por um minuto, talvez mais, possivelmente menos. Busquei todas as alternativas plausíveis, porém nenhuma me pareceu convincente o bastante.
E antes que eu pudesse elaborar uma mentira, notei que o hotel era perto demais do pub e que o táxi parava diante dele. Assim, saímos os dois em silêncio e caminhamos lado a lado até o outro lado da rua. Através do saguão amplo e suntuoso demais, até os elevadores. Por que me importo? Falei, finalmente, ao ver que o elevador estava vazio e que poderíamos conversar ali. Não deveria, eu sei, mas ainda estou fascinada demais por você para deixá-lo ir. Você não acha isso doentio? Dei de ombros e ele apertou o botão para fechar as portas, que iniciou a lenta subida em direção ao topo. Se nós dois sabemos o papel que jogamos aqui, não há motivo para se envergonhar da resolução de nossos atos, certo? Parado a 2 passos, ele ficou olhando para mim sem oferecer uma resposta que saciasse meu espírito, e aqueles segundos em que a terra parecia ter sido arrancada sob meus pés fez meu coração saltar no peito. Ada girou os ombros de modo a ficar de frente para mim, o olhar fixo em meu rosto de forma clara, sem segundas intenções. E ainda assim, por um raio de motivo, fazia meus ombros ficarem rígidos e doídos, meu corpo inteiro reagia de maneira precipitada à proximidade naquele novo ambiente ainda a ser explorado. Com que frequência pensou em mim? O tempo inteiro. Sua resposta foi tão imediata e despretensiosa que causou impacto imediato pelo meu corpo. Ada desviou sua atenção para verificar o andar em que nos encontrávamos, e repetiu o movimento para ver o que ele tinha apertado no painel. Ele respirou fundo e deu um passo para o lado. Qual o seu andar? O que acha de noite do pijama no seu quarto? Mais 2 andares, e vou lá, 16º andar. Ada me lançou um olhar incisivo de me diz logo a porra do andar e as portas se abriram. Não vou me aproveitar de você, nem da sua inocência. Só temos muito que conversar. Mas sem brincadeiras. E você volta para o seu quarto mais tarde. Capítulo 22. Depois de tirar meu vestido e vestir uma camisa dele, enfiei-me na cama para aquecer meus pés gelados ao lado dele, mas sem nenhum interesse oculto daquela vez. Caramba! Como eu tinha sentido falta de passar um tempo com ele sem o mundo inteiro à nossa volta e a liberdade de poder lhe dizer coisa. Sobre o que quer conversar? Ada perguntou e encolhi os ombros ao me ajeitar no travesseiro e encará-lo. Por sorte, a cama era grande bastante para que pudéssemos nos amontoar ali e nem sequer precisar nos tocar. Eu não sei. Puxei uma mecha do meu cabelo e joguei-a por cima do meu ombro para me virar de lado. Achei que fosse possível que nada tivesse mudado. Tudo mudou. Fale sobre a sua mãe. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça e falei sem nem ao menos pensar. Não nos damos muito bem, mas fingimos gostar um do outro para todo mundo. Sua resposta foi objetiva e sem hesitação. Franzi o senho, senti um pequeno nó em minha garganta. Enfiei a mão entre a bochecha e o travesseiro para ficar mais confortável. Por que não? Ele respirou fundo. Eu não sei, Riley. Ada soltou o ar com força. Nem todo mundo tem uma mãe perfeita como a sua. Pensando no assunto por meio segundo, eu não poderia ter pedido por uma mãe melhor. Nos dávamos tão bem, e não era como se eu me sentisse obrigada a amá-la tanto porque ela era minha mãe e porque era óbvio, mas porque sempre tinha sido natural. Porque ela sempre tinha sido a melhor pessoa que eu conhecia. Respirei fundo e soltei o ar devagar. Fale sobre outra coisa então. Encarando o teto por um longo minuto, ele finalmente virou a cabeça e olhou para mim como se realmente visse que eu estava bem ali. Qual a sua música favorita? Coisas que você faz. Minha música favorita. Ele se virou para alcançar o celular no criado mudo e pegou seus fones. Me entregou e ficou com o outro, o que meio que me fez chegar para perto até que nossos ombros se tocassem e estivéssemos deitados lado a lado, sentindo a pele um do outro, nossas respirações lentas e rápidas. Isso é o que gente normal faz? Ele perguntou enquanto zapeava por uma extensa lista de músicas em busca de sua música. Às vezes, sussurrei. Fiquei feliz por ter arrancado o sorriso dele quando não devia. Eu sabia que não devia, mas já não tinha o menor controle sobre aquela faísca que era acesa em meu peito quando ele estava por perto. Só conversar parecia uma simplicidade casual e necessária a qualquer ser humano, uma comunicação banal, mas começou a significar mais quando os acordes de Walking Blind soaram baixinho. Eu gosto dessa música atualmente. Ele me deu um segundo para escutar o som suave, caos passando ao fundo, uma voz soturna melancólica começou a cantar e fechei meus olhos. Não me conte a verdade. Diga que isso nunca aconteceu. Houve um erro. Um mal-entendido sujou suas mãos, rasgando meu coração em pedaços e este é o fim. Sussurramos ao vento, o libertamos, não temos que saber, não temos tudo indo bem, nós podemos apenas continuar andando cegos, não me dê sua palavra. Dê-me algo para segurar, eu não quero lutar, não quero nenhuma grande decisão se é um mundo de dúvidas. Então estamos no mais distante dos alcances, eu não tenho medo de rasgar seu coração em pedaços. Inflei o peito e ele tremulou ao estar completamente vazio ao fim da canção, que começou de novo quando abri meus olhos e me virei de lado de novo. Que música triste. Ada anuiu, em silêncio a fitar meus olhos. Mas linda, o que você quer me contar? Sussurrou perto de mim e contraí meus lábios. Não soube o que lhe dizer. Sabe de uma coisa? Comecei no mesmo tom murmurado e arrastado.
Eu estou andando cega quando estou perto de você, ou quando penso em cada coisa que aconteceu e que não faz o menor sentido na minha cabeça. Não posso te dizer as coisas que você precisa saber. Por um instante, eu estava certa de que ele estava prestes a emendar alguma coisa. Ao tensionar o maxilar e contrair os lábios em uma linha firme, mas então se calou. Se está se referindo à sua mãe e às coisas que eu te disse, já deveria ter perguntado a ela. Como? Como poderia ter perguntado a ela essas coisas quando nem ao menos 6 posso acreditar no que você disse? Deixei o ar sair antes de começar a erguer minha voz. Eu não posso, também. Não posso começar a questionar a confiança que tenho por ela ao começar a acreditar em você. O que estamos fazendo aqui então? Sua condescendência foi a única coisa que me impediu de uma resposta imediata e impensada. Respirei fundo e desvencilhei-me dele para conseguir respirar em uma atmosfera em que Ader não fosse o centro, em que não estivesse em cada canto, cada móvel, cada detalhe. Mas aquele universo já não existia. Tudo tinha sido contaminado por ele. Possuído, tomado. Eu não sei o que você fez comigo, mas eu queria mais. Senti meu lábio inferior tremular ao direcionar meu olhar ao dele mais uma vez. Tentei soar firme em minhas palavras, em minha postura, mas àquela altura já não sabia o que era firme e o que funcionava apenas na minha cabeça. Por quê? Porque eu já disse, por causa da sua tia. Eu não tenho uma tia. Eu saberia disso. Crispei meus lábios, na borda de um ataque de pânico, ou de nervos. Talvez um colapso, uma fusão dos dois. Fechei meus olhos com força e respirei com força. Tudo começou a doer e ergui as mãos para massagear a têmpora que pulsava uma velocidade alarmante e violenta. Senti-me presa de uma hora para outra. Como se cobertores embolados em minhas pernas fossem cordas me estagnando ali. Os lençóis, um rio que me puxava para baixo. Eu queria chorar e não sabia por quê. Quando, no fundo, só queria sair dali. Estar em lugar nenhum, sozinha. Ader me puxou de repente e forcei-me a abrir os olhos, mas ao piscar, senti apenas um sem fim de lágrimas em meus olhos, um nó terrível em minha garganta impedindo-me de falar. O que quer que eu ainda tivesse de dizer, já não sabia. Meus braços ficaram entre meu peito e o dele e soltei o ar com força. Cobre meu rosto e voltei a respirar direito. Riley? Escutei-o murmurar e quando não respondi nada, Ader levou a outra mão até meus cabelos. Notei que a esquerda estava apoiada em minha cintura e a direita percorreu meus fios em silêncio. Eu lamento por torná-la um efeito colateral. Não precisa nem acreditar, e tudo bem, mas mais cedo ou mais tarde, você vai entender. Capítulo 23. Acordei com a sensação de que nada do que tinha se passado na noite anterior tinha acontecido realmente. Por quê? Meu Deus, era tão malditamente surreal. Como eu poderia acreditar em minha mente para me dizer a verdade? Eu me levantei, peguei meu vestido e enfiei-o sem dar tempo a mim mesma de pensar em acordar Ader, porque tínhamos dormido juntos mesmo. Apertei meus olhos sonolentos e antes de sair, rabisquei meu número de telefone em um dos blocos com a logo do hotel, deixando perto de seu celular para que não houvesse a chance de não ser encontrado. E fui embora com uma tremenda dor de cabeça, segurando meus saltos até o elevador, e com pensamentos desordenados atravessando minha mente. O celular vibrou um bocado de vezes antes que eu alcançasse e apertasse os olhos para conseguir enxergar o nome da minha mãe na tela. Merda! Onde você está? Olhei para cima, apoiada nas paredes com medo de que fosse cair se desse um passo em qualquer direção. Precisava tanto de cafeína, naquele momento que mal conseguia pensar. Subindo 2 andares. Ela soltou o ar com um pouco de drama. Está bem. Precisamos conversar? Fiz um som irritante enquanto pensava. As portas se abriram. Acho que não. Talvez. Café da manhã? Eu estou no quarto. Só liguei porque sua cama não estava desfeita. Vou tomar um banho. Também estou indo. Preciso de um banho. Ela abriu a porta antes que eu conseguisse procurar pelo cartão magnético e quase tropecei para dentro do quarto para lavar meu rosto enquanto minha mãe tomava banho. Meu Deus, eu estou tão terrível. Gemi e me sentei na cama. Minha mãe saiu do banheiro e rolou os olhos com um sorriso. Parecia tão bem que eu nem poderia ter dito que ela passará a noite inteira acordada. Cobre meu rosto e cai para trás. Que nojento pensar nela com o pai de Charles. Onde você passou a noite? Afastei as mãos do rosto e soltei o ar com força. Saí do quarto com a desculpa de que precisava de um banho e em 10 minutos joguei um vestido leve para tomar café. Eu meio que comecei a conversar com Charles depois que saímos do pub. O que não era inteiramente uma mentira, mas soava tão estranho chamá-lo de Charles em voz alta. A garçonete surgiu com o nosso pedido quilométrico que forrou cada centímetro da mesa com comida e comecei a atacar a xícara do café encorpado e com ligeiro sabor amargo. Então continuamos a conversar no táxi. Não preciso de detalhes, Riley. A julgar pelo sorrisinho em seus lábios, ela meio que queria os detalhes. Abaixei a caneca, já sentindo meu bom humor voltar. Temos o gosto musical semelhante. É só por isso que você está com essa cara.
Porque passou a noite inteira fodendo com o Henry Cavill. Porque eu não julgo, querida. Cobre a boca com a mão para reprimir uma risada escandalosa demais para um lugar como aquele, apinhado de pessoas e caro demais. Péssima combinação. Nós descobrimos que temos muito em comum. Foi Ada quem respondeu e minha mãe se virou, com um sorriso no rosto que a maioria já teria perdido por ter sido pega no flagra. Então passamos a noite inteira conversando, não fodendo. Também faz sentido. Pareceu-me, observando o quadro a certa distância, que minha mãe era a pessoa que mais conseguia arrancar de Ada sorrisos, e os mais genuínos deles. Eu estava indo embora e queria dizer tchau. Pode ser que não nos vejamos por mais alguns anos. Minha mãe girou os ombros e agitou a cabeça. De jeito nenhum. Sente-se conosco, por favor. Eu não quero constranger Riley ainda mais. Ele falou, cínico, e lançou-me um olhar significativo com um sorriso ainda dominando seu rosto. Não fui eu ficar constrangida ontem. Ou em qualquer outro momento. Eu também insisto, tome café conosco. Cheio de cerimônia, ele se sentou. Posso te fazer uma pergunta? Parecia uma frase que eu teria dito, mas foi minha mãe a fazê-la e ele anuiu prontamente. Por que está hospedado em um hotel quando seu pai mora a 10 minutos daqui? Na verdade, quisera perguntar o mesmo a ele na noite anterior, porém perderá minha oportunidade ao entrar no táxi. Não me sinto à vontade na casa dele. Ele disse 2 segundos depois. Emendou. Mulheres entrando e saindo de lá o tempo inteiro. Foi meio estranho na última vez. Mas nossa relação nunca esteve melhor. Meu Deus! Minha mãe murmurou e abaixou sua xícara. Achei que ela fosse dizer algo chocante e revelador ao fitar Ada, e meu coração acelerou diante do sopro de expectativa. Eu acreditei que era a única. O café da manhã transcorreu surpreendentemente, bem e sem acontecimentos chocantes, ou falar dramáticas. Arden perguntando 1000 coisas a Ada, coisas sobre sua vida, e sei lá o que de física teórica que não entendi direito. Fui apenas uma mera espectadora, tomando notas do que ele respondia e tendo a chance de observá-lo de perto pelos 32 minutos em que ele ficou sentado conosco. Minha mãe e eu voltamos para Surrey no início da tarde. Guardei todas as perguntas que eu tinha em minha mente para mim, e ao de chegarmos em casa, minha mãe disse que ia fazer chá. Como estava tão quente, fui dar um mergulho na praia. A maré estava um pouco mais agitada do que de costume, mais do que o clima calmo que eu gostava para aproveitar um tempo na água. Andei pela parte rasa até o ponto em que meu pé afundou e a água alcançou meu pescoço quando, um passo para trás, estava pouco acima dos quadris. Arregalei os olhos e dei um passo para trás, pega de surpresa, antes de mergulhar em direção à minha pedra favorita. Era fundo demais depois dela para continuar nadando, sobretudo com a praia vazia. Debaixo d'água, notei que estava repleto de algas ali, as quais eu não conseguia me lembrar quando nadara antes, e ao sentir cortar o caminho até a pedra, avistei a mais distante e ergui o queixo para flutuar de volta à superfície, meu peito gritando por oxigênio. Arfei tosse ao conseguir respirar. Virei-me, passando a mão pelo rosto e pelos cabelos para me livrar do excesso de água, com a sensação bizarra de que estava sendo vigiada antes de conseguir fôlego suficiente para nadar em direção à terra firme. Merda! Praguejei mentalmente e mergulhei de novo. Eu estava pirada. Só me faltava ficar imaginando pessoas atrás de mim quando eu estava sozinha com apenas água à minha volta, em qualquer direção para a qual eu pudesse olhar. Com esse pensamento, eu me virei e nadei em direção à pedra, convencida a deixar para lá porque não era nada e estava tudo bem. Quando eu estava prestes a alcançá-la, no entanto, meu tornozelo ficou preso em alguma coisa. Meu primeiro instinto foi agitá-lo para me livrar da alga pegajosa e tentar nadar para longe antes que eu ficasse sem ar de novo. Mas a coisa pareceu envolver-se em torno do meu tornozelo a um ponto em que, por mais que movesse meus braços e todo o meu corpo, não conseguia alcançar a superfície. A água estava turva, meus movimentos tinham feito muita areia subir e não consegui ver o que agarrara meu tornozelo, só que já estava muito perto de não conseguir mais respirar. Comecei a me desesperar com a água entrando pela minha boca, meu peito explodindo em chamas, o que levou minha cabeça a doer. Minha visão tornou-se obscurecida. Não conseguia enxergar um palmo à minha frente. Dobrei meu corpo para tentar libertar meu tornozelo. Senti algo mais sólido que algas gelatinosas me segurando ao invés disso. Girei meu pé direito que estava livre e acertei alguma coisa, mas não tive tempo, tampouco fôlego, para ficar e ver o que tinha sido. Apenas movi meus braços para cima. Pareceu mais distante no momento, o oxigênio estava mais escasso e minha têmpora latejava a um ponto insuportável no instante em que alguém, e daquela vez eu estava muito certa, segurou meu tornozelo e me puxou de uma vez só para baixo. Debati meus braços e mergulhei de uma vez, a cabeça voltada para baixo. Acertei o que definitivamente era uma pessoa antes de nadar o mais rápido que eu conseguia em direção à pedra. Ralei minhas mãos e meus antebraços, senti sangue nos cortes, em meus pés e minha panturrilha, em meio à minha escalada para sair o mais rápido possível da água e encontrar um lugar firme onde eu pudesse respirar. Apenas respirar. Meu corpo caiu de uma vez contra a pedra, com um olhar obcecado e paranoico em qualquer movimento na água provocado pelas ondas. Fiquei mais de 20 minutos queimando ao sol até ter certeza de que eu estava bem.
Minha cabeça não mais latejava e que eu podia nadar de volta à terra firme. Voltei olhando para todos os lados, com braçadas rápidas, minha cabeça acima da superfície até a parte rasa, onde pude finalmente soltar o ar oprimido e meu peito ao sentir meus dedos afundarem na areia fofa em uma caminhada lenta até em casa. Parte 4. Essas mãos tiveram de libertá-lo, mas esse amor voltou para mim. Capítulo 24. Ardo me deixou um bilhete ao lado de um prato de biscoitos recém-amassados, dizendo que precisará sair para resolver qualquer coisa do trabalho. Joguei-o fora, ainda sentindo-me inclinada a revistar os cômodos e trancar tudo. Mas como a casa era enorme, e eu não ia sair por aí visitando todos os cômodos com os trabalhos dela, contentei-me em trancar a porta de correr da cozinha e checar a porta da frente antes de ir tomar um banho. Vesti um suéter ao sair do banheiro, secando os cabelos, sentindo uma queda brusca de temperatura de repente. Peguei o celular na bolsa para checar as notificações, além de algumas pessoas que, mais por curiosidade que por preocupação, fingiam querer saber como eu estava e como estava indo depois de tudo. Tinha uma mensagem de um número que eu não conhecia. Só para você saber que salvei seu número. Se fiquei parada no centro do cômodo, boquiaberta, mas, de alguma forma, não surpresa. O que o fez, no entanto, foi o fato de eu digitar uma resposta e enviar sem reler várias vezes a mensagem de texto que ele mandara só há alguns minutos. Quer sair para tomar um café? Sentei-me na borda da cama e deixei o celular de lado. Sentia-me esgotada, pensando e repensando tudo o que tinha acontecido há pouco. Será que eu não estava surtando e tinha só imaginado tudo aquilo? Não. Agitei a cabeça e me forcei a acreditar em mim, em minhas memórias e no que eu sabia. Onde? A resposta chegou bem rápido, segurei meu lábio enquanto movia de um lado a outro com o polegar. Percebi, só então, que meus dedos ainda estavam trêmulos e disfarcei a conclusão digitando-lhe uma resposta. No hi-hat. Ao menos era um lugar que eu conhecia. Ansiosa para ver onde aquilo daria, fiquei esperando que ele visse a mensagem fitando seu número no canto superior da tela, tentando associar com sua imagem quando nem salvar o contato ainda. Nos vemos em 1 hora? Respondi com oca e joguei-me para trás com as pernas penduradas. Tudo bem. Acho que ele morava longe, apesar de não saber onde, mas devia ser afastado para ser tão calmo, sem que nenhum som ou traço de civilização pudesse penetrar seu habitat precioso. Eu estava nervosa e tensa. No entanto, formulando teorias da conspiração em meu tempo ocioso. Desci as escadas com o celular apertado contra a palma com força e fui checar as portas de novo, as janelas. Tudo. Quando vi que eu só estava andando de um lado para o outro e que só 28 minutos tinham se passado, sentei-me à mesa roendo as unhas e comecei a comer os biscoitos que minha mãe tinha feito. Talvez eu devesse ir para casa, ficar um pouco sozinha em um lugar diferente e bem longe da praia. Ajudaria a acalmar a crise de ansiedade que me consumia e me dava vontade de me esconder em minha cama. Quando já tinha comido uns 5 biscoitos e não queria colocar mais nada à boca, percebi que deveria sair de casa. Peguei o carro da minha mãe, o que ela quase nunca usava porque não era descolado o suficiente para ela. Deixei outro bilhete para não preocupá-la sem necessidade, caso ela voltasse mais cedo, e disse que tinha saído com Charlie. Era mais esquisito ainda, mas deixei o pedaço de papel ali e saí. Fiquei uma pilha de nervos o tempo inteiro, tamborilando meus dedos no volante, com uma sensação de que não conseguia respirar quando o sinal ficava vermelho e eu me distraía por um momento. Pare com isso. Riley, coloque a cabeça no lugar. Inspirei bem fundo e a sensação me fez bem ao ficar parada por um minutinho na porta do café. Que merda! O que eu estava fazendo? Eu não podia sair com Adler. Não como se fôssemos amigos, como se eu pudesse apenas chamá-lo para sair de forma casual e ter uma conversa ordinária. Cobre meu rosto com as mãos e pensei em ir para casa, mas escutei alguém bater no vidro e dei um pulo para o lado, batendo meu corpo contra o câmbio. O vidro ao menos era escuro o suficiente para que ele não pudesse ver meu constrangimento e o estado em que eu estava. Soltei o ar e abaixei-o para encarar seus olhos, o azul profundo e ofuscante do qual eu me lembrava, com a paisagem pré-crepuscular como pano de fundo da normalidade eficiente que ele imprimia por fora. Está tudo bem? Encolhi os ombros sem saber o que lhe dizer e coloquei o celular no bolso, peguei as chaves e saí. Eu sei que não deveria estar aqui, mas me aconteceu uma coisa meio esquisita mais cedo e senti que queria ter alguém por perto. Abaixei meus olhos por um instante, a uns 3 passos dele ao fechar a porta. Acho que esse alguém era você. Acho que você está errada, mas não vou argumentar contra isso agora. O que aconteceu? Soltei o ar e olhei bem para ele. Em silêncio. Tinha pessoas ali, dentro do hi-hat, no parque, andando pela rua, mas demorei demais a perceber que não era a multidão que me proporcionava um estado de calma mais tranquila quando era tudo o que eu buscava no momento. Riley? Ele falou meu nome e me arrastou de volta à realidade. Pisquei e limpei a garganta. Eu acho que alguém tentou me matar na praia. Não, eu tenho certeza. Voltei atrás bem rápido. Isso, eu tinha certeza. Por um instante, Adler pareceu muito mais surpreso do que eu. Talvez pelo fato de eu ter dito que achava.
Quem diabos achava que tinha alguém tentando matá-lo? Tinha acontecido ou não? Simples. Como? E quem? Eu não sei. A cada expiração, meu peito pareceu doer cada vez mais, como se lembrasse da sensação de tentar respirar debaixo d'água e engolir água salgada a cada tentativa. Podemos entrar? Entramos de forma meio desordenada. Parecia estranho estarmos juntos em algum lugar aberto, com mais pessoas à nossa volta. Pegamos uma mesa distante da parte da frente, onde estavam todas lotadas, e sentei-me na parte estofada de frente para ele. Pedi um cappuccino sem saber se queria bebê-lo. Desinteressado, Ada disse que queria o mesmo. Não sei se sou a pessoa mais indicada a te dizer isso, mas você deveria contatar a polícia se está com medo. Mexi em uma mecha do meu cabelo sem olhar diretamente para ele. Ele estava certo, mas, ao menos por hora, eu não queria ter que pensar naquilo, o que era o motivo de eu estar ali. Com ele. Eu sei. Anuí devagar e ele estendeu o braço por cima da mesa com cautela para pegar minha mão. Olhei para ele sem me lembrar como respirar corretamente, temendo as coisas que passavam pela minha cabeça e minha incapacidade em manter a calma diante da situação. Ader esfregou afetuosamente o polegar pela parte de cima da minha mão e ficou olhando para mim, como se me transmitisse sua paz e tranquilidade daquela forma. Respire fundo. O mundo não está em colapso. Está bem? Fiz que sim, e quando tudo pareceu bem, e quando me dei conta de que ele estava certo, senti-me ridícula por me sentir daquela forma e agradecida quando o garçom nos interrompeu. Ader soltou minha mão e enfiei a sobremesa com o rosto em chamas. Mexi na minha bebida e ele deu uma olhada na dele enquanto eu esperava que esfriasse a um ponto em que eu pudesse beber sem queimar minha língua. Desculpe-me por tudo isso. Não se desculpe. Ele relaxou os ombros e jogou-os para trás, como que para se concentrar melhor em seus próprios pensamentos, mas eu nunca sabia o que se passava pela sua cabeça. Daquela vez, foi ele a tomar uma inspiração longa. Quer me contar o que aconteceu? Eu fui nadar e alguém, enfatizei para me fazer crer, também agarrou meu tornozelo. Foi agonizante não conseguir respirar por tanto tempo. E o que houve com suas mãos? Encarei minhas palmas, os pequenos ralados espalhados até meus pulsos, cobertos pela manga da blusa de lã bem maior que eu. Arranhei uma pedra enquanto saía da água. Virei-as para baixo e, como não sabia o que lhe dizer, dei um gole no cappuccino ainda quente demais e me arrependi. Ele ficou me observando em silêncio enquanto eu fazia todos aqueles gestos curtos e desinteressantes, até abaixar a xícara mais uma vez com a ponta dos dedos quente. Você não achou estranha a forma com que Arden agiu? Ergui o olhar com o senho franzido, meus ombros ligeiramente curvados. Encarei seu rosto em busca de indícios do que ele queria dizer e Ader crispou os lábios ao chegar um pouco mais para perto, o tom de sua voz sempre controlado demais, mesmo que, no momento, tenha parecido um apontamento de fatos misturado a uma acusação. Ela me disse sobre como te conheceu. Em Birmingham, na casa dos seus pais. Por que acharia estranho? Ele deu de ombros. Estava começando a achar demasiadamente irritante quando eu fazia uma pergunta e ele dava de ombros, distante, ao invés de me oferecer uma resposta direta. E verdadeira, no mínimo. Não sei, só tive essa impressão. Ela me achava presunçoso em Birmingham, depois disse que meus artigos acadêmicos eram pretensiosos e pedantes. Não vejo por que ela mudaria de opinião do dia para a noite e começaria a agir daquela forma. Na sua mente, e em suas palavras, tudo parecia fazer sentido, como um quebra-cabeças de 1000 peças bagunçadas. Para mim, parecia uma conclusão meio forçada a respeito de um assunto no qual ele tinha pensado demais. Ela chamou seu trabalho acadêmico de pedante. Quis rir, mas me segurei e esbocei apenas um sorriso com o canto dos lábios. Ao contrário do que achei, ao ferir seu ego, Ader não pareceu se importar. Pelas minhas costas, sim, tive que rir daquela vez. Afinal, o que ela sabia de física teórica ou sei lá o que para entender qualquer coisa do que ele escrevera? Olha, eu acho que você está exagerando. Acho que ela gosta de você. Minha mãe é simpática com todo mundo. Talvez você só fosse um adolescente chato. Ele sorriu. Aquele sorriso dizendo-me com bobinha eu era por acreditar no que dizia, e concordou com o aceno, finalmente dando atenção a seu cappuccino. Você conversa regularmente com sua avó? Estranhei a pergunta, mas assenti. Às vezes, eu devia ir visitá-la com mais frequência. Ao parar para refletir sobre o assunto, dei-me conta de que eu era uma neta terrível. Que Ada se lembrou mais dela do que eu em anos. Ela vivia em um lar em Londres. Minha mãe ia visitá-la uma vez na semana, às vezes menos quando ela estava trabalhando em algo novo, mas quanto a mim, tinha quase um ano que não havia. E antes disso, só havia uma vez a cada 4 meses. Eu era horrível. Percebi tarde demais. Acho que teríamos muito sobre o que conversar. Nós 3. Ele fez uma pausa e ri quando limpou a espuma de seu lábio. Você quer vir comigo? Ir a Londres com você? Ele assentiu e remexi-me, desconfortável. Eu não devia. Certo? Não sei. Não. Ela me adora. Ele se gabou apenas um pouco com um sorriso. Acho que, se eu estiver por perto, ela nem vai se lembrar que você é uma neta tão ruim. Eu não acho que ela seja capaz de se lembrar de muita coisa, no estado em que está.
Rebati, irritada com suas palavras cruéis, e ele parou. Está bem, não está mais aqui quem falou. Mas caso mude de ideia, tomaremos o chá da tarde na segunda. Retorci o nariz e encolhi meus ombros. Ah, até parece que eu vou a algum lugar com você. Capítulo 25. Sintonizei o rádio do carro de Charlie em uma estação de pop contemporâneo para dar um pouco de vida ao interior desbotado e silencioso do carro depois de 1h30 tentando assuntos neutros com ele, e ainda 20 minutos do lar onde Liana, minha avó materna, vivia há uns 6 anos. Na última vez em que tocáramos no assunto, ela dizia que gostava de lá. Fora uma coisa meio voluntária. Ela fez amigos muito rápido. Minha mãe insistiu para que ela fosse morar conosco, mas ela gostava do clima úmido de Londres e de não precisar estar por perto da turbulência de nossas vidas porque sempre se sentia responsável em ajudar a resolver problemas, se solucionar conflitos. Agora que eu voltava a pensar em um assunto que fora abandonado, no entanto, parecia fazer muito tempo desde que nos faláramos pela última vez. A última vez em que ela realmente fizera parte da minha vida. Desliguei o rádio quando Delicate parou de tocar e senti-me chateada comigo mesma de repente por ser tão distante. Está tudo bem? Sim. Não. Não está. Adair olhou para mim e esperou que eu elaborasse o problema ou que me calasse. Não pareceu importar realmente para ele qual das alternativas eu escolheria. Eu me sinto péssima agora. Não a conheço mais. Quando eu me tornei tão negligente com as pessoas? Soltei o ar com força e olhei para frente, para a estrada vazia ainda a percorrer. Parecia assustadoramente perto e a cada metro eu me desesperava mais e mais, sem saber nem sequer como começar a falar com minha própria avó. Não posso te responder isso. Mas você pode tentar de novo. Ele virou o volante com uma confiança que eu não possuía para jogar o carro para fora da estrada principal e subir um declive suave de cascalho, e então parar diante do lar. Parecia adorável observado dali. Uma propriedade imensa de um andar com janelas grandes e quase sempre abertas, cômodos arejados, algumas pessoas sempre passeando pelo gramado ou fazendo alguma atividade ao ar livre, como pintura. Passamos pela recepção para assinar nossos nomes em um livro e seguimos pelo corredor até a sala de recreação, onde muitas pessoas conversavam. Não parecia triste e solitário como imaginara na minha cabeça e como minhas memórias me diziam. Adair se afastou de mim e caminhou até uma mesa perto de uma das janelas. Levei um segundo para ver minha avó e segui-lo. Liana estava sentada, plácida, lendo com um copo de chá intocado à sua frente, com um suéter vermelho por cima de roupa sem muita cor, destacando-se, com seu corte de cabelos reto. Ela se parecia muito com minha mãe, não muito comigo, e não apenas na aparência, mas em sua personalidade vivaz e extrovertida. Querido. Ela largou o livro quando viu Adair e esqueceu-se até de marcar a página ao largá-lo no canto da mesa para envolvê-lo com seus braços em um abraço apertado. Achei que não fosse vir hoje. Foi ela quem acabou nos atrasando. Eles se afastaram e tentei um sorriso, mas o resultado foi péssimo e demos um abraço desajeitado enquanto ela sorria. Não pareceu tão feliz quanto o que direcionou a Adair, mas eu merecia. Nós nos sentamos lado a lado. Adair puxou a cadeira para mim para que eu ficasse ao lado dela mesmo que não tivéssemos nada sobre o que conversar. Pensando bem, o que ele tinha para falar com ela? Suas respostas a minhas perguntas sobre o motivo das visitas frequentes tinham sido evasivas demais, então desisti no caminho até ali. O que você tem feito? Ela falou comigo. Ah, então seu bom garoto não te contou? Retorci meus lábios. Inevitavelmente, meu olhar cruzou com o dele. Calmo demais. Nada demais. Absolutamente nada. Eu trouxe Riley para falarmos sobre outra coisa, se estiver tudo bem. Liana pareceu desconfiada, mas chegou mais para frente e apoiou suas mãos entrelaçadas na borda da mesa enquanto Adair tirava uma foto de dentro do bolso de seu casaco. O que é isso? Dei uma olhada de relance na foto antes que ele a colocasse sobre a mesa. Franzi o senho e olhei para ele, perguntando-lhe silenciosamente que merda era aquela. Isso deve ser uma montagem. É uma Polaroid, Riley. E é bem real. Liana pegou a foto pela borda e sorriu. Na foto, em uma festa, estavam seus pais, um casal desconhecido e minha mãe. Não, duas da minha mãe. Boquiaberta, não conseguia abrir a boca para tentar entender o que era aquilo, e porque minha avó não tinha dito nada, apenas sorria para a fotografia ao invés de achar que Adair era louco e perturbado. Essa foi uma festa na casa dos pais de Charlie há muito tempo, eu também estava lá. Ela deixou a foto na mesa e virei-a para que pudesse ver direito. Encarei-a, além de qualquer reação. Minha avó estava louca e senil e Adair a estava manipulando para me dizer aquelas coisas. Ele devia ter até ensaiado as falas dela antes de me levar ali. Era a única explicação plausível. Mas, se eu conseguisse clarear meus pensamentos, seria capaz de me dar conta de que, por um lado, ele estava certo. Era uma Polaroid, parecia bem real para uma foto antiga e amarelada. Essa é sua mãe. Ela apontou para minha mãe perto de Elliot e então apontou para a outra, sorrindo ao lado do outro casal. E essa é sua tia,
Connie. Não nos vimos depois desse verão. Por quê? O que aconteceu? Murmurei, ainda anestesiada, incapaz de acreditar em tudo aquilo. Ela olhou para Adler e segui seu olhar. Sua expressão parecia impassível, mas em seus olhos havia uma pontada de amargor, tristeza e talvez decepção. Bem, minha avó atraiu minha atenção de volta para ela, com o sotaque arrastado e a voz carregada de tristeza. Também. Ela foi presa, sentenciada a 10 anos na prisão, e desapareceu em seguida. Nunca mais ligou ou apareceu. Fiquei sabendo que ela cumpriu sua metade da pena, mas ela nunca me procurou. Olhando para ela, para seus olhos entristecidos, no segundo seguinte, inundados pelas lágrimas, pareceu-me impossível duvidar que tudo o que ela dizia não fosse verdade. Liana ergueu o olhar para Adler. Por que trazer isso à tona agora, Charlie? Porque eu não sabia que eu tinha uma tia. Por que não? Falei antes dele. Ela fungou e secou os olhos com a manga do suéter, não muito eficiente uma vez que elas ainda se acumulavam. Sua mãe não queria que ela fizesse parte da sua vida. Você não tinha nem 8 anos na época, mas vocês nunca foram próximas. Você também não sabia quando era Connie e quando era Arlen. Então sua mãe parou de falar nela e ela apenas desapareceu da sua vida. E por que ela foi presa? Minha avó limpou a garganta e desviou o olhar sem querer falar no assunto, e houve um minuto de silêncio. Todo o resto do mundo à nossa volta pareceu explodir em atividade e vozes, conversas animadas. Virei-me para Adler e ele se esquivou de mim. Não física, mas emocionalmente. E fiquei sentada entre eles, tentando entender aquela bagunça que tinham feito em minha mente sobre a qual se recusava a falar a respeito. Se recusavam a me explicar. Charlie? Chamei ao aproximar-me por trás e parar perto da balaustrada da varanda do lar, ao sair da sala de recreação, onde ele estava apoiado. Pareceu-me a primeira vez em que eu chamava daquela forma e foi estranho. E novo. O que foi? Bem, eu não sei se deveria ter acreditado em você, mas me desculpe por ter dito que você tinha inventado tudo isso. Ele não pareceu se importar, apenas contraiu os ombros e respirei fundo. Só que ainda não consigo entender essa bagunça. Minha mãe nunca mentiu para mim. Parece insustentável que ela tenha escondido uma parte da família. A gêmea dela. Eu entendo. Adler falou com a voz vazia. Não parecia entender, mas suas palavras eram válidas. Por que não me disse antes o motivo da visita? Ele sorriu e rolou os olhos. Não seja hipócrita. Riley, você não teria vindo se eu dissesse. Ele, então, respirou fundo e me olhou nos olhos, sem truques ou sacadas irônicas. Meu coração ficou fora de compasso por um momento e passei as palmas suadas nas pernas do Diz. Além disso, Adler prosseguiu. Você estava abalada no sábado. Não queria tocar no assunto e começar uma discussão sem sentido mais uma vez com você. Achei que fosse uma oportunidade de te mostrar a verdade através de alguém em quem você confiasse. Exprimi um "ah", sem fazer ideia de que ele tinha pensado em tudo aquilo, e caímos em um silêncio profundo de novo. De onde eu estava, podia ver o vai e vem lá dentro, as conversas, os jogos, as pinturas coloridas em telas espalhafatosas que teria feito minha mãe ter um treco. Minha avó precisava de um momento e foi para o quarto se recompor. Talvez fosse muito estresse para colocar em seus ombros e Adler não queria tocar no assunto, embora tivesse sido ele a trazê-lo à tona, para me falar sobre o motivo que levará a minha nova tia para a prisão. Ele se virou de costas com os cotovelos apoiados na balaustrada e fitou o céu azul e o horizonte distante. Tão perto. Ficamos mais distantes do que nunca, cada um com seus próprios pensamentos bagunçados tentando fazer com que tudo se encaixasse. E o que era tudo aquilo sobre minha mãe então? Virei a cabeça para buscar pelo seu olhar. Ele, porém, negou-se a me encarar de volta por momento. Apenas desconfianças. Ele tinha mais em mente e eu sabia. Mas por que era tão difícil dividir as coisas com outra pessoa? Soltei o ar com força e deixei-o sozinho para voltar para a sala de recreação. Minha avó voltou 15 minutos depois, mas como estava muito perto das 4, quando acabava o horário de visitas, ela deu uma olhada em direção à varanda, em Adler, e sorriu ao me abraçar. Vó, o que aconteceu entre Corinne e Charles? E por que ele vem te visitar? Murmurei como se tivesse medo de que ele pudesse escutar lá de fora, recusando-me a tirar as mãos dos braços de minha avó. É uma história muito dolorosa para todos nós. Acho melhor você voltar outro dia. Sozinha. O que acha? Ela forçou um sorriso e assentia ao me afastar. Adler voltou para despedir-se ao mesmo tempo em que uma funcionária do lar entrou pela outra porta e disse que o horário de visitas acabará. Não tinham muitas visitas ali, na verdade, e ela pareceu lançar-nos um olhar rigoroso enquanto 2 mulheres se despediam de um residente e saiam. Nem tivemos a chance de conversar sobre você, meu menino. Ele sorriu e abraçou-a, depositando-lhe um beijo no topo dos cabelos. Adler era tão alto que, ao envolvê-la, Liana pareceu muito menor e mais frágil do que realmente era. Isso não tem importância. Podemos deixar para depois. Eles se afastaram e abriu um sorriso amarelo. Eu venho te ver no fim da semana, prometo. Mais o olhar da mulher, e nós 2 saímos pelo mesmo corredor em direção à saída. Enfiei as mãos nos bolsos de meu jeans e inspirei com força o ar fresco enquanto caminhávamos até o carro dele.
Ada abriu a porta para mim e parei perto dele com ela entre nós. Soltei o ar e fiquei olhando para ele tentando interpretar tudo aquilo. Você está bem? Perguntei por fim. Estou, é claro. Quando alguns segundos de quietude se passaram sem que eu dissesse nada ou entrasse no carro, Ada apertou os olhos e estendeu a mão de repente. Recuei 1 centímetro quando ele tocou meu rosto e jogou uma mecha do meu cabelo que caía por ele por cima do ombro. O que foi? Perguntou com suavidade, mordi o lábio por dentro. Eu gostaria que você conversasse mais comigo, ao invés de ficar maquinando coisas, criando desconfianças para si. Inspirei com dificuldade quando ele não disse nada. Não é tão difícil. Eu já disse que penso sobre conversas do passado. Anuí e ele apoiou o antebraço na porta aberta. Além disso, não consigo confiar em você. Você me torna vulnerável e quer que eu te conte meus segredos depois de todas as coisas que eu te fiz. Ele respirou fundo e a cada palavra que dizia, parecia estar sendo cada vez mais sincero comigo, acima de tudo, consigo mesmo, o que era ainda mais triste. E solitário. Como? Ergui um pouco o queixo. Como eu te torno vulnerável? Ele hesitou pela primeira vez e então encolheu os ombros, em busca de uma resposta que abrangesse tudo que se passava por ele. Eu não sei como, mas a forma com que você me olha, e tudo que você já sabe sobre mim. Ada parou de uma hora para outra e olhou para mim, finalmente me vendo diante dele, e então inclinou o rosto 1 centímetro à direita. Você me faz sentir no quando estou com você, e acredite, não é uma sensação boa. Faz com que eu me sinta embaraçado por ser quem eu sou e por você conhecer essas partes minhas que eu queria esconder. Ele comprimiu os lábios e retraiu os ombros enquanto seu peito subia devagar. E a cada nova camada que ganhamos, torna tudo isso muito mais complicado. Eu não esperava por tudo aquilo. Eu não esperava por profundidade. Esperava que ele fosse me oferecer uma resposta longa que não saciasse em nada minha sede por fazer perguntas, por saber mais. Mas ele me deu mais do que eu podia processar. Capítulo 26. Remexi de forma impaciente em meus dedos, torce-os enquanto mordia meus lábios à espera de uma resposta, soltei o ar com força. O lugar tinha um cheiro estranho. Não era um produto de limpeza, mas a limpeza era incômoda e irritava meu nariz. Como está se sentindo nas últimas semanas, Riley? Bem, eu acho. A mulher me encarou, 1 metro entre nós, mas parecia uma cratera imensa. Eu estava uma pilha de nervos, odiava aquele tipo de situação, e a doutora. Erin era condescendente demais. Calma demais. Gostaria de falar sobre algo em específico. Ela insistiu um pouco. Acho que para que aquela coisa monstruosa, também conhecida como terapia, funcionasse, eu tinha que falar alguma coisa. Mas não queria falar nada. Não queria que ela começasse a perguntar e supor coisas sobre mim e me fizesse chorar como um bebê. Eu era um fracasso naquilo. Terapia não era para mim. Soltei o ar com força e encarei-a, com seu ar indiferente, mas íntimo de modo forçado. Eu tenho saído com uma pessoa. É bom para me dar alguma coisa na qual pensar. Mordi meu lábio e finalmente soltei meus dedos. Não romanticamente, é mais como, eu não sei. Só tenho ciência de que não deveríamos mais nos ver, mas não consigo parar. Você já tentou? Odiava sua obviedade forçada. Também. Me cerrei o olhar e pensei em levantar e ir embora. Mas parecia que minha mãe tinha esperança de que terapia era minha única salvação ao me recomendar aquela mulher. Por isso respirei fundo pela 100ª vez. Sim, já tentei. Mas sinto falta quanto faço isso. Fiz uma pausa e limpei a garganta. Eu sei que não deveria mais vê-lo, mas é um enorme passo até de fato ter coragem de não vê-lo mais. E sinto que tudo tem girado em torno dele ultimamente. Meus pensamentos, como uma obsessão, o tempo inteiro. Abaixei o olhar, sentindo-me envergonhado por minha confissão ridícula. E a cada vez em que nos vemos, a cada conversa que temos, parece que estamos mais próximos, sabe? Como uma conexão sinistra. Eu gosto de falar a ele sobre mim, e eu não gostava disso antes, mas acho que é porque ele gosta de escutar. Erin remexeu-se e demorou um pouquinho a organizar seus pensamentos. Riley, com que frequência você tem saído com seus amigos depois de tudo? Com que frequência tem conversado com alguém em quem confie sobre seus sentimentos e sentido que se importam? Eu via por onde ela estava levando aquilo. Só achava demais insinuar de forma tão sutil que eu era uma dependente emocional, louca, que precisava de atenção, não importando de quem. Eu saio, mas não mais com tanta frequência. Acho que isso deixa de importar tanto com a idade. Estiquei as pernas e dobrei a direita sobre a esquerda enquanto ajeitava meu cabelo. Aparentar ser legal e descolado, sabe? Ela sentiu sem emoção e rabiscou alguma coisa em seu bloco. Rápido demais para ser uma palavra inteira, tampouco uma frase. Ela devia fazer tracinhos ali para deixar os pacientes fantasiando que era dizer que eram loucos, maníacos e ansiosos. Qual o nome desse seu? Ah, amigo? Charlie. Charlie. Você já pensou nele como algo mais que um amigo? Sente-se atraída por ele?
Retorci meus lábios e finalmente parei para pensar em uma das perguntas tolas que ela me fazia. Sim, acho que sim. Não como algo mais que um amigo, mas ele é bonito. Muito mais que bonito, é impossível não pensar. Porém, não tenho interesses românticos nele, como eu disse. Eren assentiu de novo. Mais tracinhos no bloco e olhares cerrados. Falou sobre isso com ele? Joguei os ombros para trás e recostei-me no sofá. Ou já falou sobre isso consigo mesma? Ela ergueu os olhos verde-água. Parecia uma ave de rapina observando a carniça, atenta demais, cortante demais. Soube mascarar seus sentimentos por ele saindo com ele, impondo uma amizade como forma de proximidade. Soltei o ar com muito mais força do que seria educado. Alto demais. Meu Deus, eu não estou apaixonada por ele. Não gosto dele. Não tenho sentimentos não correspondidos. Está bem? Somos amigos. Provavelmente nem é adequado chamar assim. Arrastei minha bunda para a borda do sofá. Olha, acho que nosso tempo já acabou por aqui. Puxei minha bolsa e coloquei-me de pé. Obrigada por tudo. Sai dali pior do que tinha entrado e como estava ainda pior, terrivelmente ansiosa. Fui tomar um milkshake de chocolate sob o sol do início de outubro. Deveria fazer frio dali em diante, mas naquela quarta em especial, o mundo não estava do meu lado. Fui para a casa da minha mãe e passei pelos fundos depois de tirar meus sapatos. Fiquei tentada a ir dar um mergulho, mas acabei desistindo. Ainda estava irritada com aquela terapeuta que ficará insistindo em dizer que eu tinha sentimentos por Ada ao invés de me consertar de verdade, e nadar agora não ajudaria em nada depois do que tinha acontecido. Estava me preparando para dizer à minha mãe que, sim, eu a amava, mas nunca mais pisaria naquele consultório de novo quando parei perto da porta ao escutar o som da voz dela vinda da cozinha, mais alta que o normal. E ela quase nunca se descontrolava. Pensei em ir embora e voltar mais tarde. Claramente ela estava com alguém e teria sido mais correto se fazer, mas com tudo o que estava acontecendo, fiquei escutando para descobrir o que ela. A história toda de ela não ter me contado que tinha uma irmã me causará curiosidade suficiente para ouvir detrás das portas. Jesus, eu não durmo com Elliot. Não durme. Peguei a conversa pela metade e franzi o senho. Tudo bem, parecia íntimo demais para ficar escutando. Melhor ainda, você é doente. Você fez tudo aquilo para me provocar. E por quê? Escutei-a suspirar e fiquei paralisada ao escutar a voz de Adler. Mas de que merda eles estavam falando? E por que ela estava lhe dizendo aquilo? Fiquei horrorizada e fervendo por dentro para sair dali e dizer que os tinha pego com seus segredinhos no flagra, mas me controlei e respirei devagar para que não me escutassem. Nós dois queremos atenção. E olhe todas as coisas que você fez. Escutei-a respirar fundo e fazer uma pausa para repensar o que dizer. Olhe, querido, eu nunca quis te magoar. Perdoe-me. Não sei se posso fazer isso. Parecia um joguinho sórdido dali. Eles pararam por um momento e, diante do silêncio repentino, prendi minha respiração e temi que pudessem escutar as batidas frenéticas de meu coração através da parede. Eu também preciso te contar uma coisa, meu bem. Meu bem? Tudo bem, pode dizer. Adler respirou com força. Eu fui visitar sua mãe na segunda. Com Riley. Eu sei. Por que você faria algo assim, Charlie? Depois de tudo, porque você me enganou e jogou comigo, e você está me punindo por isso agora? Os passos dos saltos de minha mãe se afastaram e reprimi o impulso de me esquivar para espiá-los pela janela. Não queria ser pega agora. Claro que não. Jamais faria isso com você. Só contei a Riley porque me importo com ela. Ela exprimiu um som de deboche e mordi meus lábios. O tom de Adler parecia frustrado por não conseguir explicar tudo aquilo e por Adler não entender. Tudo bem, eu sei. Desculpe. Eu exagerei um pouco. Vou lidar com isso depois. Está bem? Lidar? Era como se referiam a mim em suas discussões de casal? Ao escutar os passos deles se afastarem também em direção à sala, tomei um sopro de coragem e me inclinei para espiá-los pela janela. A casa estava mal iluminada, mas eles estavam bem no centro, se agarrando. Que porra é essa? Eu via tudo aquilo acontecer à minha frente, mas não conseguia processar uma palavra sequer. Senti meu estômago embrulhar e quis ir embora antes que me descobrissem ali, mas não consegui. Eu precisava engolir e seco e ficar, e descobrir o que eles estavam tramando. Adler abraçou e deslizou os dedos pelos cabelos dela de forma afetuosa, beijou o rosto dela e lhe envolveu o corpo com os braços de modo quase protetor. Temos que discutir algumas coisas. Voltei a meu lugar quando minha mãe afastou-se dele para olhá-lo nos olhos. Sua voz soou tão séria que tornou-se fria. Tive a impressão, ou o início de uma certeza, de que ela tinha mais controle sobre ele do que eu tinha noção de que poderia. De que ela o manipulava com palavras dóceis, mas não parecia se importar. Ou talvez eu só estivesse imaginando coisas. Como o que? Como o fato de que você contou a Riley sobre mim. O que mais ela sabe? Não muito. Mas você sabe que ela te adora. Nunca iria querer magoá-la. E se, como você disse, ela nunca desconfiou de nada durante todos esses anos, não é agora que vai se dar conta. Pode até ser. Ela murmurou, reflexiva, e tomou um fôlego mais longo. Mas não quero mais que a veja.
Não gosto dessa proximidade de vocês. Por quê? Ardlin riu, um som que pareceu até ecoar na minha direção. Por quê, querido? Inclinei-me para vê-la tocar o rosto dele, dedos dela roçando em sua barba por fazer de pelos tão claros que eu mal podia ver dali. Não seja tão ingênuo, você sabe por quê. Ele afastou a mão dela e o movimento pareceu irritá-la. Eu gosto da companhia dela, não é nada demais. Houve uma pausa em que eles se entreolharam, a tensão palpável entre seus corpos próximos demais. Onde ela está? Aliás, como sou exatamente o oposto do que ele queria, Adler emendou, para o caso de ela aparecer de repente, com uma amiga. Ele inclinou o rosto diante do sorriso de minha mãe quando ela se virou. Não diga que a mandou ver aquela psicóloga fajuta. O que foi? Agora vamos saber o que aconteceu entre vocês de verdade. Por quê? Você não acha que posso acreditar que vocês passaram todas aquelas semanas no meio do nada brincando de festa do pijama, não é? Charlie, faça-me o favor. Ela se desvencilhou dele em direção à cozinha e ocultei-me rapidamente. Tudo bem, nós nos beijamos uma noite, mas não passou disso. Já disse que não me sinto atraído por ela, nem por ninguém além de você. Escutei os passos de Adler se aproximarem também e eles pararam perto da mesa, bem perto de mim se não fosse a parede nos separando. Quantas coisas mais você está escondendo de mim? Minha mãe sussurrou em um fio de voz, deliberadamente frágil, como se ela tivesse sido magoada, enganada ali. Não eu. Nada. Confie em mim. Só não contei antes para não irritá-la. Não significou nada para mim.